Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 141. Usuário da fruta do retorno, Ain. Ian olhou para a garota alta à sua frente, com suas pernas longas, retas e esbeltas, e sua beleza não inferior à de Tashigi. Num instante, ele a identificou. O poder do tempo era algo que Ian desejava profundamente. Se aqui era algo que ele achava interessante cultivar, oferecendo pouco aprimoramento à sua força, e a esgrima apenas melhorava ligeiramente suas habilidades. Então o poder do tempo era um domínio absolutamente proibido. Se ele pudesse compreendê-lo, sua força aumentaria exponencialmente. Ain foi um dos ex-alunos do almirante Zephyr. Zephyr foi contemporâneo do almirante da frota Sengoku e do herói Garp, e professor dos 3 almirantes atuais, Kizaru, Aokiji e Akainu. Sim. Ain assentiu e encontrou o olhar de Ian, e ela ficou momentaneamente atordoada. Ela ficou espantada. A aparência de Ian era absolutamente impecável, como se tivesse saído de um conto de fadas. Ele exalava uma aura incomparável, nobre e distante. Seus olhos verde escuros pareciam comuns, mas carregavam uma profundidade profunda como um céu estrelado. Bastava um olhar para ela se perder momentaneamente, era alguém que ela não conseguia enxergar. Ain tinha certeza de que em todo o quartel-general da Marinha, ou entre todos os fuzileiros navais que ela já conhecera, ninguém se comparava a Ian em aparência ou temperamento. Depois de ficar atordoada por um momento, Ain de repente voltou à realidade. Suas bochechas coraram levemente e ela abaixou a cabeça, sem ousar olhar diretamente para Ian novamente. Ian assentiu para ela e Ain ficou novamente atordoada. Ela nunca imaginara que o jovem à sua frente, que aparentava a sua idade, fosse o demônio de asas negras que incendiara o mundo. Ian não parecia ter mais de 20 anos, semelhante à idade dela, mas já possuía uma força imensa para derrotar os 4 imperadores. Vice-almirante Ian, peço desculpas pela minha grosseria de antes. Ain finalmente reagiu saudando Ian apressadamente. Ela rapidamente suprimiu sua turbulência interior, e sua expressão voltou à calma. No entanto, as ondas que surgiam em seu coração não puderam ser aplacadas tão cedo. Olhando para emparado à sua frente, os olhos de Ian brilharam levemente enquanto ele dizia: não há necessidade desse título. Não sou mais um fuzileiro naval. Sua habilidade é a fruta do retorno, certo? Ainda não consegue ajudar Zephyr Sensei de forma alguma? Seja este belo fuzileiro naval ou Ninja Beans que possuía a fruta do cresce-cresce, suas frutas do diabo deveriam ter alguns benefícios para o corpo humano. Crescimento e maturidade deveriam ser semelhantes. Um reverte o tempo, o outro o acelera. No entanto, Zephyr ainda estava coberto de ferimentos. Barba Branca não se importava com os próprios ferimentos. Ele já havia visto a diferença entre a vida e a morte há muito tempo. Mas para Zephyr, que chegou a considerar usar a arma mortal Pedras Dinamite para destruir o mundo depois de desertar da marinha, ele claramente não tinha tais preocupações. Ain respondeu respeitosamente sim. Ela ficou um pouco surpresa por Ian saber sobre suas habilidades, mas rapidamente percebeu que era normal que ele fosse informado. Minha habilidade me permite reverter o tempo de qualquer coisa que eu toque em 12 anos, seja um objeto ou um ser vivo. Vários toques podem apagá-lo completamente. Enquanto falava, Ain ativou sua habilidade. Uma chama rosa surgiu de repente em sua mão delicada, envolvendo instantaneamente uma rocha próxima. Após algumas oscilações, a superfície da rocha tornou-se incrivelmente áspera. Ao assistir à cena, Ian ficou bastante intrigado. A fruta Clear de Tashigi, após despertar, também podia fazer certas coisas desaparecerem. No entanto, ao contrário da habilidade de Ain, que podia reverter e restaurar, o poder de Tashigi apagava coisas diretamente, mesmo sem uma função de backup. O poder do tempo é misterioso e incalculável. Mesmo com a minha percepção, é difícil capturar a trajetória do fluxo do tempo, murmurou Ian. Se ambas as Akuma no Mi fossem desenvolvidas em seu potencial máximo, elas sem dúvida se tornariam habilidades quase invencíveis. Porque dificilmente há algum poder que possa influenciar o tempo. A sondagem da alma de Ian também não conseguiu captar o fluxo do poder temporal. O arco ou linha do tempo era extremamente elusivo. Embora seja chamado de linha do tempo, é difícil de descrever, mas parece estar perfeitamente fundido com o espaço, um poder misterioso oculto nas profundezas. Este poder é onipresente, operando a todo momento. Por mais forte que seja, é difícil escapar da passagem do tempo. Ou você domina o poder do tempo, ou seu corpo e alma se tornam sagrados, imortais e em constante mudança, tão fortes que nem mesmo o tempo consegue controlá-los. Ele sentia claramente a existência de um poder temporal, mas era como uma flor em um espelho ou a lua na água, visível, mas intangível. Parecia que adquirir habilidades baseadas no tempo seria muito difícil. Quebrar o espelho ou fazer a lua ilusória na água se tornar realidade são as chaves para realmente tocar o poder do tempo. E essa chave é, sem dúvida, uma Akuma no Mi baseada no tempo. Ele não precisava da lendária e primordial fruta do tempo-tempo. Qualquer Akuma no Mi relacionada ao tempo servia, seja a fruta do retorno, a fruta lento-lento ou a fruta velocidade-velocidade. Todas serviam para o seu propósito. Para Ian, ele só precisava de um guia para realmente tocar o poder do tempo. Ele não tinha medo de que os outros descobrissem que ele estava pesquisando habilidades temporais. Mesmo que soubessem, e daí? Ele não era o único neste mundo interessado em poderes baseados no tempo, mas talvez ninguém tivesse realmente conseguido pesquisá-los, nem mesmo o governo mundial. Caso contrário, o mundo já estaria em causa há muito tempo. É por causa da prótese de pedra do mar? Usá-la por muito tempo suprime os usuários de Akuma no Mi, mas também torna as Akuma no Mi ineficazes contra si mesmo.
Tudo tem dois lados. A alma poderosa de Ian havia descoberto algo. Depois que ele falou, Ian assentiu. Depois de se esticar, Ian subitamente estendeu um dedo e o apontou para Zephyr, que estava em desvantagem. Num instante, Zephyr abriu os olhos, atônito. De repente, sentiu uma energia estranha invadir seu corpo. Essa energia causou uma transformação em seu corpo. Ele podia senti-la fluindo por ele, curando gradualmente todos os seus ferimentos. O mais incrível era que ele podia sentir claramente sua condição física melhorando em todos os aspectos. Sentindo as mudanças em seu corpo, Zephyr se virou para Ian, que assentiu. Uma expressão de descrença surgiu em seu rosto. As habilidades da Akuma no Mi não podiam curá-lo, mas Ian podia aprimorar seu físico diretamente. Ele nunca tinha ouvido falar de uma Akuma no Mi tão milagrosa. Como era de se esperar de uma habilidade que nunca havia surgido antes? Neste momento crítico, com o compartilhamento da energia da alma de Ian, os ferimentos internos de Zephyr foram curados e sua força aumentou significativamente. Quase num instante, ele ergueu a cabeça. O brilhante Busushoku Aki e Ryu explodiram, lançando Veevil a dezenas de metros de distância, abrindo um buraco no chão. Seu desgraçado, eu vou te matar. Veevil, o idiota com QI negativo, ficou furioso. Gritando e berrando, ele correu em direção a Zephyr, brandindo o punho. Me mata. Zephyr jogou os óculos escuros de lado com uma expressão fria. Não se dava ao trabalho de desperdiçar palavras com um idiota daqueles. Avançou punhos erguidos, o retorno de Zephyr dos punhos negros. Um após o outro, o Busushoku Ryu entrou em erupção continuamente. Esse cara antes dele, o que era ele? Zumbido. Os punhos de Veevil estavam revestidos de Busushoku Aki extremamente denso. Ele estava indo com tudo, seus socos carregando a força necessária para destruir as ilhas. Quando seus punhos colidiram, foi como se milhares de trovões explodissem, o ar zumbindo e uivando, fazendo os fuzileiros navais atrás deles tremerem de medo. Mesmo que o próprio Barba Branca estivesse aqui, e daí? A expressão de Zephyr era gélida, exalando uma aura de vaidade. Ele brandiu o punho em direção a Veevil, destruidor de granadas. Com este soco, o punho negro de Zephyr subitamente adquiriu uma cor vermelho-dourada flamejante, como se estivesse imbuído de um calor aterrorizante. Veevil instintivamente sentiu a ameaça. Seu QI era baixo, mas justamente por isso ele confiava mais no instinto e na intuição. Diante do golpe, Veevil não o recebeu de frente e optou por esquivar o mais rápido possível. Mas mesmo ao desviar, o soco de Zephyr ainda o atingiu de raspão. Bum! Mesmo com apenas um leve arranhão, o ombro inteiro de Veevil ficou carbonizado instantaneamente. Seu Busushoku Aki não aguentou e sua pele foi queimada e rasgada em um instante. Veevil ficou claramente abalado com o poder do ataque. Se não tivesse usado o Busushoku Aki para se defender, seu ombro inteiro poderia ter se estilhaçado. Tão assustador. Bum, bum, bum. A batalha decisiva entre Zephyr e Veevil quase destruiu a ilha inteira. As ondas do mar rugiam incessantemente, mesmo as maiores tempestades pareciam não passar disso. Agora, Zephyr havia recuperado uma força comparável à de Garp e seus ferimentos estavam curados. Foi justamente por causa de seu físico monstruoso que Garp não decaiu tanto quanto Barba Branca. Bum! Após outra explosão, Veevil foi jogado vários passos para trás. Seus ferimentos eram graves, todo seu corpo estava carbonizado. Se não fosse por seu físico ridiculamente forte, ele já teria caído há muito tempo. Agora, diante de Zephyr, Veevil finalmente estava com medo. Mas depois de agir de forma presunçosa, será que ele achou que poderia simplesmente fugir? Sem chance. Os fuzileiros navais que morreram em suas mãos eram todos jovens promissores que nem sequer tiveram a chance de deixar sua marca no mar. Pelo bem deles, Zephyr não podia deixar esse cara escapar. Batida. Bum. O mar rugia, as ondas quebrando como bestas ferozes. Finalmente, com uma explosão devastadora, o Veevil completamente carbonizado não conseguiu mais resistir aos ataques de Zephyr. Uma rachadura horrível surgiu em seu corpo sob o punho de Zephyr, e ele desabou. O destruidor definitivo. O punho dourado e radiante de Zephyr, carregando o poder formidável de dividir ilhas, passou rapidamente pelo filho tolo da senhorita Booking. Essa era a técnica mais forte de Zephyr. O corpo grotescamente alto de Veevil congelou. Do centro de sua testa, pequenas rachaduras começaram a se espalhar, e um sangue espesso, semelhante a piche, escorreu de seu corpo. O autoproclamado Barba Branca Júnior, que supostamente possuía o poder de um jovem Barba Branca, estava morto. Um grito agudo quebrou o silêncio. Era a velha baixinha, a senhorita Booking. Seu desgraçado. O que você fez? Você matou meu precioso filho. Zephyr, como você ousa matar meu filho S, o filho de Barba Branca? O corpo curto da senhorita Booking tremia sem parar. Antes que ela pudesse terminar suas palavras ásperas, sua voz parou abruptamente. Zephyr a ergueu pelo pescoço, suas pernas curtas chutavam freneticamente em uma luta final. Booking, nem o Barba Branca teria familiares tão perversos quanto você. Embora estivessem em lados opostos, Zephyr teve que reconhecer que a benevolência de Barba Branca superava a dos fuzileiros navais. Fique tranquilo, mesmo que você castigue o garoto, ele não entenderá dor ou tristeza. Quanto a você, passará o resto da vida sofrendo tormento sem fim em Impel Down. Arrependa-se e expie as almas dos fuzileiros navais que morreram por suas mãos. Assistindo a essa cena, Beans, Shuzo, os recrutas dos Neomarines e até mesmo Garp e Tashiji não conseguiram conter as lágrimas. Sem depender de seu braço direito mecânico ou a Pedra do Mar, ele executou sua técnica de esmagamento definitiva derrotando Veevil, que se dizia ter a força de Barba Branca em seu auge. Isso provou com sucesso que o homem que um dia vagou pelos mares, Zephyr dos Punhos Negros, estava de volta. O herói havia retornado. Capítulo 142. Alguns meses depois, um pequeno barco navegava por um certo mar no Mar do Leste.
Yan descansava tranquilamente em uma espreguiçadeira macia, aproveitando o sol. Ao lado dele, Tashiji estava sentada, preparando frutas e doces. Ela parecia diferente de antes. Embora sua aparência não tivesse mudado, sua aura e charme haviam aumentado significativamente. Yan havia compartilhado o poder de sua alma com ela, mas durante o processo, ele encontrou uma obstrução semelhante a uma regra que impedia a alma de Tashiji de se transformar de uma pessoa comum em uma Hollow. Afinal, ela ainda estava viva. Felizmente, isso ainda fortalecia seu poder espiritual. Para alguém que possuía a fruta claro-claro, o aprimoramento de sua alma também aprimorava suas habilidades de várias maneiras. Agora, até mesmo um almirante da marinha teria que dedicar bastante atenção para se defender de seus poderes. Além disso, o fortalecimento do poder da sua alma aumentou diretamente suas habilidades com a fruta claro-claro. Com sua alma se fortalecendo, Tashiji pôde utilizar melhor os poderes da fruta. Além das habilidades da Akuma no Mi, sua observação e Busoshoku Aki também melhoraram consideravelmente. Sua força física e outros atributos haviam sido aprimorados. Afinal, os poderes inerentes de Yan incluíam regeneração de alta velocidade e erro. Embora ela não possuísse essas habilidades permanentemente, ela havia se tornado muito mais forte do que antes. Agora, mesmo entre os vice-almirantes, ela estava no topo. Podia enfrentar gente como Marco a Fênix e Bartolomeu Kuma. Mesmo diante de um almirante da marinha, ela conseguia se virar com facilidade e recuar em segurança se necessário. Esse nível de força era comparável a figuras como Doflamingo dos Sete Shichibukais, Marco dos Piratas do Barba Branca e Rei dos Piratas das Feras. Para este mundo, foi um choque enorme. Criando um ser tão poderoso quanto o Doflamingo com facilidade, esta notícia causaria uma tremenda comoção nos mares. Mas Yan não se importava muito. Acreditava que ninguém o atacaria, exceto talvez o governo mundial, aqueles governantes cegos pela ganância. Yan, você está mesmo bem? Perguntou Tashiji, uma pergunta que fazia quase todos os dias. Ela não demonstrou alegria com sua força aumentada, mas olhou para Yan com profunda preocupação. Afinal, mesmo alguém tão forte quanto ele demonstrava uma rara mudança de expressão ao compartilhar sua alma. Estou bem. Já me recuperei e Yan sorriu para ela, indicando que estava bem. O consumo excessivo de almas não era uma preocupação para ele, graças à sua capacidade de absorver almas e reabastecer seu poder espiritual. Para aumentar a força de Tashiji, ele sacrificou 2% de sua taxa de fusão. Não fadiga, mas um pouco de sofrimento. Então, eles embarcaram em uma jornada tranquila. Do Novo Mundo ao Mar do Leste, eles passaram vários meses, até mesmo Luffy já estava no mar há um bom tempo. A culpa tomou conta do rosto de Tashiji. Ela sentiu que se não estivesse tão fraca, Yan não precisaria se esforçar tanto. Ela estava profundamente ciente da melhora em sua própria força. Vendo seu olhar preocupado, Yan disse, mesmo que tenha me afetado, valeu a pena por você. Afinal, você se tornou um pirata comigo. Deixe-me descansar um pouco. Quando estava prestes a fechar os olhos, sentiu como se sua visão tivesse se separado do corpo, vendo coisas que antes não conseguia ver. Tashiji notou algo e perguntou curiosa, o que houve? Sem emitir nenhum som ou qualquer mudança visível, o olhar de Yan tornou-se penetrante. Olhando para o mar distante, ele disse de repente, em um instante 3 peixinhos vão pular da água. Assim que ele terminou de falar, a superfície do mar ondulou e 3 peixinhos saltaram. Virando-se para Tashiji, que estava atonita, ele acrescentou, a seguir, você vai me perguntar como eu sabia que isso iria acontecer. Percebendo o que estava acontecendo, Tashiji imediatamente pensou em algo, o ápice do Aki de observação. Ela sabia que quando o Aki de observação era treinado ao extremo, era possível vislumbrar brevemente o futuro. Yan olhou para ela aparentemente ciente de seus pensamentos e sorriu. Se nada mais, esta deve ser a habilidade de prever o futuro brevemente. Eu finalmente a dominei. Treinar o Aki de observação a tal ponto foi mais desafiador do que ele imaginava. Desde que derrotou as feras e os piratas da Big Mom, ele vinha aprimorando seu Aki de observação. Mesmo tendo dominado habilidades como a leitura da mente de Redfield e a voz de todas as coisas de Roger, ele não era capaz de prever o futuro, afinal, isso beirava a manipulação do tempo. Sua alma era poderosa, incomparável neste mundo, mas ele ainda não conseguia tocar o tempo. Parecia que Katakuri era realmente um dotado. Sua alma era inerentemente mais forte que a dos outros, tornando seu treinamento de Aki de observação mais eficaz. Ao concentrar todos os seus pensamentos em aprimorar o Aki de observação, ele finalmente vislumbrou esse domínio. E agora ele havia dominado isso com sucesso. Prevendo o futuro, poucos em todo o mar conseguiam treinar o Aki da observação a este nível. Na história original, além de Katakuri, apenas Luffy, com a aura de seu protagonista, o havia alcançado. Outros não haviam sido mostrados alcançando este nível. Isso não era algo que poderia ser alcançado apenas com esforço. Treinar o Aki de observação ao máximo e adquirir a habilidade de prever brevemente o futuro exigiu trabalho duro e talento inato. Tashiji olhou para Yan e provocou. Não se esqueça, você é o homem mais forte deste mar. Prever o futuro é moleza. Pode ser graças à fruta lenta, que me permite tocar o arco do tempo, refletiu Yan. Para Yan, as leis do tempo haviam se tornado extremamente claras. Em seus olhos, ele conseguia ver fios estranhos, não formas espaciais, mas existindo de uma maneira peculiar nas fendas do espaço. Anteriormente, após obter a fruta lenta, Yan havia tentado, pensativo, tocar suavemente esses fios com os dedos. Embora pudesse senti-los, não conseguia segurá-los ou controlá-los. Ser capaz de ver significa que você pode tocar. Ser capaz de tocar significa que você pode controlar. Yan sorriu para Tashiji, pegando casualmente uma xícara de chá ao seu lado. Ele a esmagou em pedaços, deixando os fragmentos se espalharem pelo chão. No instante seguinte, seus olhos brilharam enquanto ele ativava o poder da fruta lenta em direção aos fragmentos espalhados. O ar zumbia, estranhas ondulações se espalhavam, envolvendo o pó no chão.
Tashiji observava a cena com curiosidade. De repente, ela levou um susto. Os fragmentos no chão começaram a se torcer e se contrair, formando uma xícara de chá intacta, como se o tempo tivesse voltado. Se fosse outra pessoa, talvez não acreditasse que se tratasse de uma habilidade relacionada ao tempo. Mas como uma das estrelas em ascensão da Marinha e tendo conhecido recentemente a usuária da fruta do retorno, ela estava muito familiarizada com esse tipo de poder. Isso era claramente uma reversão temporal. Como? A fruta que você obteve é a fruta lenta, que só pode desacelerar o tempo. Ela não tem a capacidade de reverter o tempo. Será que a enciclopédia da Akuma no Mi pode estar errada? O rosto de Tashiji se encheu de descrença. A xícara de chá no chão voou de volta para a mão de Yan. Ele a esmagou novamente e a recolocou no lugar. Só porque os outros não conseguem, não significa que eu não consiga. Embora os galhos sejam parte de uma árvore, as sementes podem crescer e se tornar árvores novamente. Se você for forte o suficiente, encontrar a fonte não é difícil, disse Yan casualmente, brincando com a xícara de chá. Ao ouvir suas palavras, o choque de Tashiji diminuiu um pouco. Lembrando-se de todas as coisas incríveis que Yan havia conquistado, ela demonstrou uma expressão de realização. Com ele nada era impossível. Reversão do tempo, aceleração do tempo, parada do tempo. À medida que meu poder continua a crescer, dominarei completamente essas habilidades, declarou Yan. Com a fruta lenta como guia e sua alma poderosa, até uma semente poderia se transformar em uma árvore imponente. Ainda um pouco limitado. Olhando para o mar agitado abaixo, Yan murmurou, com minha força atual, ainda estou um pouco fraco. Ele sentia que seu poder ainda estava um pouco ausente. A expressão de Tashiji congelou. Embora a voz de Yan fosse baixa, quase murmurando para si mesmo, ela era forte o suficiente para ouvi-lo claramente. Se ela não estivesse enganada, Yan parecia insatisfeito com a própria força. Ele já estava no topo daquele mar e ainda se sentia fraco? Nesse momento, Tashiji piscou seus grandes olhos para Yan, e um pensamento passou pela sua mente. Você poderia ser mais desumano? Ao ouvir suas palavras, ela não pôde deixar de respirar fundo, desviou o olhar de baixo e disse, com sua força, você ainda se sente fraco. Então, qual nível de poder conta como forte? Ultrapassar os limites deste mundo dificilmente seria considerado forte. Enquanto eu estiver neste mundo, sou bastante fraco, ponderou Yan, respondendo a Tashiji. Ela revirou os olhos dramaticamente. Ele planejava se tornar um astronauta? Transcender este mundo não era apenas ser o homem mais forte, era se tornar um verdadeiro deus. Um dia depois, uma grande ilha finalmente apareceu à frente. À medida que se aproximavam, perceberam que não era desabitada. Havia navios atracados do lado de fora. Era uma ilha de tamanho médio com muitos picos verdejantes. Parecia haver inúmeras vilas espalhadas por ela. Muitos navios estavam atracados no porto. Provavelmente era a cidade natal de Luffy, a Vila Foosha, e também a cidade natal de Zoro e outros, o reino de Goa. A essa altura, Luffy provavelmente já havia reunido sua tripulação e estava se preparando para desafiar a Grand Line. Capítulo 143. Mar do Leste. Em uma pequena ilha comum, um rapaz e uma moça passeavam tranquilamente. A moça, vestida com trajes simples e elegantes, seguia de perto o rapaz, a uma curta distância. Tashiji observava a ilha, com os olhos puros cheios de curiosidade. Ela não sabia por que Yan tinha vindo especificamente para esta pequena ilha no Mar do Leste. Ele apenas disse que eles estavam continuando uma jornada inacabada. Não parecia haver nada de especial neste lugar. Enquanto caminhavam, logo chegaram a um lugar que parecia um cemitério. Nessa área aberta, havia uma pessoa parada em silêncio diante de um túmulo. Quando Tashiji o viu, suas pupilas se contraíram repentinamente, revelando um traço de surpresa. Essa pessoa não é fraca. Anteriormente, ela havia liberado seu Haki de observação, mas não havia detectado a presença dessa pessoa. Agora, ao vê-lo, ela imediatamente sentiu que ele escondia uma aura muito poderosa. Ah, temos visitas. O homem parado em frente à lápide usava óculos e tinha uma longa trança pendurada atrás de si. Ele parecia ter notado Yan e Tashiji também, então falou em um tom gentil, mas seu olhar pousou em Tashiji. Este não é um bom lugar para receber convidados. Por que vocês dois não vêm ao meu dojo? Enquanto falava, virou-se lentamente. Era ninguém menos que Koshiro, o professor de Zoro, que tinha uma semelhança impressionante com Tashiji, e pai de Kuina. Em sua vida passada, Yan tivera muita curiosidade sobre a identidade de Koshiro. Apenas pelas várias dicas que receberá de Zoro, sua compreensão da arte da espada definitivamente não era a de um espadachim comum. Além disso, sua filha empunhava o vado Ishimonji. Quando Koshiro se virou, sua expressão era originalmente gentil, mas quando descobriu que havia duas pessoas atrás dele, ele ficou imediatamente surpreso. Porque em sua percepção anterior, havia apenas uma pessoa atrás dele. Assim como Tashiji não havia sentido sua presença. Sem dúvida, quando ele olhou para cima, ele confirmou que a aura poderosa que acabará de sentir pertencia à jovem, enquanto o jovem ao lado dela não emitia nenhuma aura, como se ele não existisse, apenas um fantasma. Você é. Ao ver a aparição de Yan, Koshiro primeiro ficou surpreso, depois pareceu se lembrar de algo, demonstrando um traço de choque. Como ele poderia não saber sobre o grande evento em que 2 dos 4 imperadores foram derrotados? Eu não esperava que fosse você. Por favor, perdoe minha grosseria. Koshiro respirou fundo, suprimindo o choque em seu coração, e curvou-se para Yan. Neste mundo, as pessoas já se referiam a Yan como um deus. Mesmo sendo um mestre espadachim no auge da arte da espada, diante de Yan, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Eu me pergunto o que te traz aqui. Koshiro olhou para Yan. Seu tom de voz continha um toque de inquietação.
Yan tinha chegado ali de repente e Koshiro não sabia por quê. Embora não tivesse medo de nada, aquele era o seu dojo. Mesmo que não se importasse com a própria vida, estava muito preocupado com a vida de seus alunos. Alguém como Yan poderia, num acesso de raiva, destruir uma ilha inteira ou até mesmo uma região marítima. Obviamente, Koshiro se sentiu um pouco desconfortável diante dele. Não precisa ficar nervoso. Só estou aqui para ver alguém e tirar algumas dúvidas. Yan, que não falara nada durante todo esse tempo, finalmente abriu a boca. Embora seu tom fosse gentil, sua expressão era particularmente fria, algo que não podia ser mudado. Viu alguém? Essa frase fez Koshiro congelar. Quem valeria a pena se ele viesse pessoalmente? E que dúvidas levariam Yan a tal extremo? Será que pode ser? De repente, lembrou-se de uma mensagem de seus camaradas do exército revolucionário, pouco tempo antes, dizendo que alguém viria para entretê-lo bem. Seria essa figura formidável à sua frente? Essa é Kuina, certo? Yan não disse diretamente quem queria ver. De repente deu alguns passos à frente e olhou para o túmulo ao lado de Koshiro. Uma luz fraca brilhou em seus olhos, deixando Koshiro um tanto surpreso. Sua filha Kuina havia falecido há muito tempo. Poucas pessoas sabiam o nome dela. Ele não esperava que Yan soubesse. Sim, ela era minha filha. Koshiro também se virou para olhar o túmulo e a lápide, com um traço de melancolia transparecendo em seu rosto. Após ouvir a resposta de Koshiro, o olhar de Yan pousou inteiramente no túmulo, e as dúvidas em seu coração se dissiparam instantaneamente. Como esperado, Tashiji não era Kuina. No túmulo jazia o corpo de uma criança de cerca de 7 ou 8 anos. Como ele confirmou que era Kuina? Porque os vestígios residuais da alma lhe diziam que ela era um pouco parecida com Tashiji, mas eram diferentes. Ele também verificou as informações de Tashiji por meio do Departamento de Inteligência da Marinha e não encontrou nenhum registro, apenas que ela veio da Headline. Yan também examinou a alma de Tashiji e não encontrou nenhum dano. Pensando no fato de um dos 5 anciões se parecer com Koshiro, ele se perguntou se aquele era seu pai ou talvez um clone criado por Vegapunk. Tashiji e Kuina poderiam ter alguma conexão com eles, mas essa resposta não lhe importava muito, ele estava apenas curioso. O olhar de Koshiro também permaneceu em Tashiji por um momento, confirmando que não importava o quanto ela se parecesse com sua filha, ela não era ela no máximo, ela o lembrava dela. Interessado em uma luta? Podemos passar o tempo enquanto esperamos por alguém, disse Yan. Embora tenha sido apenas um breve momento, Yan sentiu uma forte intenção de espada vinda de Koshiro. Embora não conseguisse determinar exatamente o quão forte Koshiro era, este homem definitivamente não era um fraco. Faz muito tempo que não usa uma espada. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Koshiro. Seu olhar tornou-se repentinamente penetrante e sua mão direita tocou a espada em sua cintura. Naquele momento, Tashiji, que sonhava em colecionar espadas famosas, viu a espada e reconheceu que não se tratava de uma lâmina renomada, mas sim de uma lâmina comum. Ao deixar o quartel-general da Marinha, Yan usou todos os seus méritos acumulados para trocar por uma espada de grau supremo para Tashiji, o que quase deixou Sengoku louco. Mesmo depois de partir, ele não se esqueceu de aproveitar a situação, não perdendo nenhuma oportunidade de se beneficiar. Ele também pensou em trocar por frutas do diabo para aumentar sua taxa de fusão com o sistema de modelo Ukiyoha, mas acabou abandonando a ideia. Vamos para a Montanha dos Fundos. Koshiro ainda exalava uma aura de inofensividade, sem nenhum impulso especial. Ele parecia comum, mas era ainda mais impressionante porque havia contido sua aura. Yan e Koshiro foram para a Montanha dos Fundos. Era um pico verdejante, densamente coberto de vegetação. Em 3 lados da montanha havia aldeias, e atrás dele, outro pico. Os dois chegaram à junção dos 2 picos, um vale relativamente aberto, sem árvores ou florestas, apenas alguns arbustos e ervas daninhas. Koshiro olhou para a espada em sua mão, com um traço de suspiro nos olhos, mas seu espírito de luta era particularmente forte. Todo mestre espadachim precisava desse espírito para seguir em frente, caso contrário, não iriam longe neste caminho. Koshiro também queria desafiar um oponente forte, e como Yan já havia substituído Barba Branca e Mihawk como o homem e espadachim mais forte do mundo naturalmente, ele não perderia esta oportunidade. Tome cuidado. Quando a espada foi desembainhada, toda a aura de Koshiro mudou repentinamente. No momento ele era gentil e sorridente, parecendo inofensivo. No momento seguinte, parecia um demônio emergindo de uma montanha de cadáveres e um mar de sangue. Mas a pessoa à sua frente era um verdadeiro demônio de asas negras. Sentindo a mudança repentina na aura de Koshiro, Yan não demonstrou medo diante desse momento, permanecendo em silêncio. Isso lembrou do mundo de Bleach, o capitão que também usava óculos, enganando a todos quando não revelava seu verdadeiro rosto, mas no final, era mais assustador do que qualquer um. Sim, aqueles que agem com calma costumam ser os mais implacáveis, porque reprimem os demônios em seus corações, quando liberados, são devastadores. Ele não pôde deixar de pensar. Então, quem é o verdadeiro diabo aqui? Clang. A Zanpakuto também foi desembainhada, segurada na mão de Yan. A aura de Koshiro havia se tornado demoníaca, e embora seu tom permanecesse calmo enquanto falava, Busushoku aqui envolveu a lâmina, e ele de repente avançou em direção a Yan. Uma luz brilhante de espada cintilou no fio da espada. Em tal lugar, os dois naturalmente não iriam muito longe. A poderosa pressão da espada estava toda escondida dentro da lâmina, formando um brilho ofuscante. Quando liberada, transformava-se em energia da espada. Quando escondida na lâmina, transformava-se em brilho da espada. A energia da espada era o ataque à distância do espadachim, enquanto o brilho da espada era para combate corpo a corpo. Diante do golpe de Yan, Koshiro brandiu sua espada sozinho. As duas espadas se cruzaram repentinamente no ar, emitindo um som nítido de espada silencioso e sem som. Uma onda de choque irrompeu entre eles, levando poeira em todas as direções.
As ervas daninhas no chão foram derrubadas e no momento seguinte, suas figuras começaram a tremer e cruzar rapidamente. Brilhos de espada pretos e brancos entrelaçados cintilavam continuamente no vale. Ocasionalmente um brilho de espada irrompia, transformando-se em energia de espada que instantaneamente cortava o chão em ravinas horríveis que se estendiam por quase 100 metros. A esgrima de Koshiro era muito violenta. A cada golpe, cenas de montanhas de cadáveres e mares de sangue pareciam passar diante dos olhos. A intenção de sua espada era pura intenção de matar. Ian não sabia se Koshiro era um sujeito sanguinário, mas essa intenção e habilidade com a espada eram evidentemente assustadoras, exatamente como Ian havia previsto. A força de Koshiro pode não corresponder ao espadachim mais forte do mundo, Mihawk, nem ao Shanks ruivo dos 4 imperadores, mas ele ainda era uma existência muito poderosa. Clang! Após outro choque, Koshiro foi empurrado para trás com força pelo brilho branco da espada que emanava da lâmina de Ian. Ao pousar à distância, o chão sob seus pés rachou completamente. Suas habilidades com a espada são impressionantes. O brilho da espada rasgou o vazio, como uma estrela brilhante cruzando o céu distante e descendo de repente. Ondas de choque varreram em todas as direções. Até o solo sob seus pés foi levantado, com ervas daninhas levadas para longe. A cena era caótica. Enquanto a onda de choque passava, Ian permaneceu firme com sua espada, enquanto Koshiro era empurrado para trás mais uma vez. Isso é realmente... Um toque de espanto surgiu nos olhos de Koshiro. Ele não esperava que a força de Ian fosse tão grande, e não conseguia enxergar através dele. Clang, clang, clang. As luzes da espada continuavam piscando e cruzando. O chão foi varrido por suas lâminas, deixando ravinas intermináveis e entrecruzadas. Se os aldeões próximos quisessem cultivar ali, não precisariam mais arar a terra. Depois de mais algumas trocas, Koshiro sentiu-se particularmente frustrado. Ian nem se moveu muito, apenas se defendendo passivamente, mas já havia sido empurrado para trás várias vezes. Então, a expressão de Koshiro mudou repentinamente, e ele simultaneamente brandiu uma espada vermelho-sangue. Estilo de uma espada. Corte instantâneo. Koshiro parecia estar envolto em um rastro de luz sangrenta, avançando repentinamente em alta velocidade. Ian não hesitou e o enfrentou com sua espada. Clang! Um som claro de espada ecoou no céu. Os dois ficaram parados, em silêncio. O chão atrás e abaixo deles de repente apareceu com inúmeras rachaduras nítidas e entrecruzadas, como se uma montanha de lâminas tivesse rolado sobre ele. Koshiro havia demonstrado o domínio do mestre espadachim ao máximo. No entanto, Ian ainda bloqueou. Capítulo 144. Estilo de uma espada. E aí? Uma grande aura de espada vermelho-sangue de repente rasgou o vazio, ondulando em direção à posição de Ian, cortando o chão em um abismo aterrorizante. Este golpe parecia que iria dividir a ilha inteira ao meio. Mas quando a espada de Ian desceu repentinamente, a aura vermelho-sangue da espada que havia cortado a terra foi esmagada em fragmentos sob seu golpe, estilhaçando-se instantaneamente. Ian olhou distante para Koshiro, que havia recuado para bem longe. Segurando a espada na mão direita, ele a balançou do lado direito para frente, desferindo um golpe para frente. Estrondo. Da lâmina, um Jetsuga Tenshou negro de repente se lançou em direção a Koshiro. A expressão de Koshiro mudou drasticamente. Ele sentiu uma ilusão, como se a lua, pairando no alto do céu, estivesse caindo. Segurando a espada com as duas mãos, ele subitamente se lançou em direção ao crescente negro que se aproximava. Zumbido. Uma enorme energia de espada atingiu ferozmente o Jetsuga Tenshou. Essa energia de espada parecia quase sólida, rasgando o vazio. Mas ao colidir com o Jetsuga Tenshou negro, foi como uma pedra caindo na água, desacelerando repentinamente e encolhendo continuamente. Quase instantaneamente, aquela enorme energia de espada só conseguiu dividir metade do Jetsuga Tenshou antes de ser engolida à força. Testemunhando a cena, Koshiro ficou completamente atônito. Diante de chamas tão aterrorizantes, ele só conseguiu levar seu Buzushoku-Aki ao extremo, agarrar a espada com as duas mãos e brandi-la ferozmente. O Jetsuga Tenshou, que havia sido quase todo cortado pela energia da espada, foi finalmente partido à força pelo golpe de Koshiro. 2 cortes negros passaram voando pelos flancos de Koshiro, pousando no pico distante da montanha. Estrondo. O pico da montanha foi dividido em 3 partes de longe, mas não desabou, demonstrando a intensidade do ataque. Você venceu. Koshiro olhou para trás e não pôde deixar de sorrir amargamente. Embora não tivesse perdido completamente sua capacidade de luta, não havia necessidade de continuar a batalha. A diferença era muito grande. Fora da vila de Shimotsuki, seguindo nessa direção mais para o interior, havia mais aldeias. Esta ilha não era onde se localizava o Palácio Real do Reino de Goa. A vila de Foosha ficava na ilha onde se situava o Palácio Real do Reino de Goa. Ao chegarem ao porto, encontraram um navio atracado. Alguém a bordo o viu e imediatamente se tornou um tanto sorrateiro, agindo furtivamente. Por que o demônio de asas negras está aparecendo aqui? Um homem barbudo estava escondido no convés deste grande veleiro, revelando apenas metade da cabeça, observando cautelosamente Ian e Koshiro caminhando no cais abaixo. O senhor Koshiro também está lá. O que está acontecendo? Ele notou que não só Ian estava presente, mas também seu camarada do exército revolucionário. Como não estavam indo em direção ao navio, ele relaxou um pouco, mas ainda permaneceu vigilante, de olho em Ian. Este navio pertencia ao exército revolucionário, atracado aqui. A maioria das pessoas a bordo comprava mercadorias na ilha, transportando continuamente alimentos e suprimentos. Exército revolucionário. Desde que cheguei a este mundo, esta pode ser a primeira vez que os encontro, murmurou Ian.
Ele não estava particularmente interessado no exército revolucionário. Neste mundo, o domínio é, em última análise, de piratas e fuzileiros navais. Mas à medida que se fortalecia, percebeu que não podia ficar de fora. Não queria ser controlado por aqueles desgraçados. Do lado de fora do armazém do Ishin Dojo, muitos membros do exército revolucionário transportavam comida e outros suprimentos. Ao perceberem a aproximação de Yan e Koshiro, todos se assustaram e pararam o que estavam fazendo. De diabo, de asas negras. Eles eram membros do exército revolucionário. Ao ver Yan aparecer de repente, todos sentiram uma pontada de culpa, incapazes de fingir ser pessoas comuns. Ele era o homem e espadachim mais forte do mundo. Vocês todos são membros do exército revolucionário, não são? Yan ficou ali, observando o grupo de membros do exército revolucionário, e disse calmamente, então seu líder, Dragon, deveria estar aqui, certo? Onde ele está? Droga. Ao ouvir as palavras de Yan, os membros do exército revolucionário de repente sentiram o coração afundar, percebendo que haviam sido expostos. Um deles sacou de repente uma pistola de pederneira e apontou para ele, gritando para os outros, acabem com esse cara depressa e depois saiam daqui. Quando ele sacou a arma, os outros também sacaram suas armas, esquecendo que a pessoa diante deles não era alguém que armas de fogo poderiam derrotar. Suspiro para em todos. Ele veio aqui para encontrar Dragon. Koshiro balançou a cabeça e deu um passo à frente ao ver a cena. Ao ouvir isso, os membros do exército revolucionário não conseguiram deixar de olhar para Yan. Lá, o dono do Dojo Ishin, o professor de Zoro, Koshiro, saiu de trás de todos, com um sorriso amargo no rosto. Eles estavam preparados para morrer. Se a identidade de Koshiro fosse descoberta, talvez este demônio de asas negras não demonstrasse misericórdia, no máximo carregando a culpa de não saber a identidade deles. Eles pensaram que estavam apenas vendendo comida para eles. Yan seguiu Koshiro e chegou ao salão de recepção dentro do Ishin Dojo. Duas figuras já estavam sentadas lá, tomando chá. Tashiji ficou ligeiramente surpresa. A aura da figura de capa verde era comparável à do Yonko mais forte, barba branca, e o jovem loiro não era mais fraco que ela. Senhor Dragon, ele está aqui, disse Koshiro enquanto se sentava. O jovem loiro assentiu levemente, também olhando para Yan com extremo espanto. Só a aura que exalava era mais forte que a de Dragon. Ao mesmo tempo, cumprimentou Tashiji educadamente. Embora tivesse perdido a memória, a nobre etiqueta estava arraigada em seus ossos. Ele era Sabó. Obrigado por nos fornecer comida e suprimentos, disse Dragon com um sorriso, depois se virou para olhar para Yan e acenou em cumprimento. Ouvi falar muito de você. Igualmente Dragon, líder do exército revolucionário. Eu queria muito conhecê-lo, disse Yan. Nossas situações são um tanto semelhantes. Ambos alcançaram resultados surpreendentes no quartel-general da Marinha e depois desertaram. Até tem um velho que fez o mesmo. Professor Zephyr, certo? Como está o velho? Dragon ficou ligeiramente surpreso. Era exatamente isso que ele queria perguntar. Ele está bem, sua grande vingança foi cumprida. Acredito que você deveria ter ouvido a notícia. Yan balançou a cabeça após se sentar ao lado da cadeira. No entanto, sua força está diminuindo gradualmente. Felizmente, seus ferimentos foram curados. Ele deve conseguir se segurar por um tempo. Dragon suspirou suavemente e disse, ninguém pode permanecer o mais forte para sempre. Até mesmo Barba Branca não é mais seu oponente. Dragon se virou para olhar para Yan, seus olhos brilhando enquanto ele falava suavemente sentado ali, ouvindo em silêncio. Dragon balançou a cabeça e olhou para Yan dizendo, não vamos falar sobre isso. Você tem algum interesse em me ver? Ou está planejando nos capturar para o governo mundial? Dizendo isso, Dragon não pôde deixar de sorrir. Ele conheceu Yan porque, primeiro, sua reputação já havia se espalhado pelo mundo. Com sua ajuda, derrubar o governo mundial seria fácil. Segundo, se Yan quisesse lidar com ele, não havia necessidade de nenhum plano. Aniquilar o exército revolucionário era algo que ele provavelmente conseguiria. Portanto, ele não tinha medo. Yan deu de ombros e disse a Dragon, capturar você para o governo mundial? Eu não tenho tanto tempo livre, e esses parasitas merecem. Se eu quisesse te capturar, seria para ajudar o Garp-san a te espancar. Nós dois desertamos do quartel-general da Marinha. Você deveria saber o quão irritantes eles são. Garp recusou repetidamente o cargo de almirante, em parte pela liberdade, mas principalmente porque não queria seguir as ordens daqueles parasitas. Ao ouvir as palavras de Yan, Dragon mostrou um sinal de desculpas e balançou a cabeça, dizendo, foi rude da minha parte. Um traço de ridículo surgiu no rosto de Yan quando ele disse, a verdadeira liberdade não pode ser restringida por supostas posições. Você acha que eu seria limitado por posições? Dragon riu muito, então parou e disse, embora ambos anseiemos pela liberdade, trilhamos caminhos diferentes, e nossos pensamentos não podem ser exatamente os mesmos. Na visão de Dragon, Garp não gostava do governo, mas, em nome da ordem e da paz, ele o apoiava. Yan e Dragon, por outro lado, não se importavam com o governo, não o toleravam. Seu objetivo era derrubar o governo mundial e os dragões celestiais, reescrevendo completamente este mundo. Dragon olhou para Yan e suspirou suavemente. Embora você ainda seja um Shichibukai, acho que já tomou sua decisão quanto à sua postura. Isso mesmo. Yan sorriu levemente. As chamadas posições só podem prender os fracos. Como poderiam me prender? Os dragões celestiais não passam de um grupo de parasitas, merecedores de serem eliminados. Ao ouvir tais palavras de Yan, Dragon não pôde deixar de respirar fundo, um traço de choque brilhando em seus olhos. Dragon conseguia entender a maioria das ações de Yan, mas não sabia qual era seu objetivo. Agora ele sabia que era um objetivo ainda maior do que derrubar o governo mundial. Tornar-se o rei dos piratas já era uma meta extremamente difícil para muitas pessoas. Derrubar o governo mundial foi ainda mais difícil. O governo mundial permaneceu inabalável por 800 anos.
Nesses 800 anos, figuras como Barba Branca e Roger apareceram, mas ninguém conseguiu abalar o governo mundial. Não tenho nenhum propósito específico em te ver, só queria te dizer que a oportunidade que você tanto esperava vai chegar. Tudo o que você precisa fazer é estar pronto para assumir. Ian não tinha intenção de se tornar inimigo de Dragon. Depois de destruir o governo mundial no futuro, ele poderia até mesmo deixar a autoridade para Dragon. Ele era um líder qualificado. Sengoku não serviria, ele era muito indeciso. Você está realmente planejando agir? Não apenas Dragon, mas também Sabó e Koshiro, que seguravam suas xícaras de chá, tremiam, aparentemente incapazes de acreditar nas palavras daquele demônio de asas negras. Aquela entidade colossal que governara o mundo por 800 anos poderia realmente ser arrancada diante deles. Eles estavam animados. Esse objetivo quase se tornará a missão deles, mas, devido à falta de força, foi adiado indefinidamente. Quando Ian se tornou mundialmente famoso, eles pensaram que talvez ele fosse a oportunidade que esperavam. Agora ele estava revelando. Contanto que você não corrompa este mundo como aqueles parasitas, terei que gastar algum tempo limpando você, disse Ian. Então ele se virou para olhar para Sabó. Você está muito mais calmo agora do que Luffy e Ace. Eu salvei Ace várias vezes, mas ele ainda se concentra em Barba Branca e Shanks, acabando sendo espancado feio. E Luffy, ele não está no mar há muito tempo, mas já causou um grande reboliço, até declarou guerra ao governo mundial. Luffy? Ace. Ao ouvir Ian mencionar Luffy e Ace juntos, os olhos de Sabó brilharam de confusão, como se ele se lembrasse vagamente de algo, mas não conseguisse se lembrar. Ao ver isso, Ian balançou a cabeça. Então, ele perdeu a memória? Na mente de Sabó, os nomes Ace e Luffy ecoavam sem parar. Por um momento sua cabeça doeu, e ele não conseguiu evitar segurá-la entre as mãos, demonstrando uma expressão de dor. Neste momento, ao ouvir esses dois nomes familiares, o rosto de Sabó demonstrou uma confusão infinita. Uma sensação de familiaridade surgiu de repente em seu coração, e sua mente ficou caótica. Inúmeras memórias fragmentadas convergiram em uma torrente, impactando seu espírito e fazendo sua cabeça parecer que estava se partindo. Sabó, o que houve? Ele sofreu algum ferimento grave na cabeça antes? Ian olhou para Dragon ansioso ao seu lado. Depois de anos juntos, ele estava muito satisfeito com este sucessor e não queria que nada lhe acontecesse de repente. Dragon recobrou os sentidos e assentiu. Não estava muito preocupado com Sabó. Toda vez que ouvia notícias de Ace e Luffy, sentia uma dor de cabeça por um tempo. No entanto, na história original, a morte de Ace durante a guerra de Marineford foi um choque tão grande que ele recuperou a memória. Até então, ele não sabia que seu irmão estava vivo e que havia sido salvo pelo pai do outro irmão. Este foi o maior arrependimento. Ace pensou que Sabó estava morto e deu o dobro do amor a Luffy, enquanto Sabó, sabendo que Ace estava morto, deu o dobro do amor a Luffy, tomando seu lugar. Também não sei os detalhes. Só ouvi dizer que quando Sabó foi resgatado 10 anos atrás, ele ficou gravemente ferido. Só sei que ele já foi um nobre, algo do qual se envergonha muito. 10 anos atrás, por causa da família, Sabó partiu cedo para o mar, mas encontrou o navio dos dragões celestiais ao partir e afundou junto com seu barco. Quando soubemos, já era tarde demais. Quando a história chegou ao fim, todos os presentes não conseguiram evitar o silêncio. Os dragões celestiais. Que grupo desprezível que nem sequer poupa crianças. É mais ou menos isso. Capítulo 145. Ele está bem. Ele só precisa dormir, disse Ian a Dragon, indicando que não havia necessidade de preocupação depois que ele curou a alma fragmentada de Sabó, deixando-o em um sono tranquilo. O revolucionário sofria de dores de cabeça agonizantes devido às memórias fragmentadas. Obrigado. Quando se trata da alma, só Charlotte Linen possuía tal perícia. Até Ivankov, o médico do nosso exército revolucionário, estava indefeso, respondeu Dragon. Ele estava preparando Sabó como seu sucessor, se ele não conseguisse cumprir sua missão. Talvez isso recaísse sobre os ombros de Sabó. Ivankov, a Oru no Mi, dominando os segredos do corpo humano. Quanto a Charlotte Linen, ela simplesmente consumia almas. Ela própria sofria de doença da alma e era, para ser franco, uma tola. Fale-me sobre o governo mundial. Você pode omitir informações sobre o exército revolucionário. Dragon assentiu. Ian buscou informações sobre o governo mundial não por medo, mas provavelmente para garantir que nenhum remanescente sobrevivesse. Ele não precisava de informações sobre o exército revolucionário, uma força destinada a distrair os fuzileiros navais. Dragon suspirou interiormente. Este homem era implacável. De acordo com nossa rede de inteligência, o governo mundial, além dos fuzileiros navais, possui outra força oculta, um poder formidável. Eles serão o maior obstáculo em nossa jornada para conquistar a Headline, revelou Dragon com a voz calma. Durante seu tempo na Marinha, Dragon havia sido preparado para o cargo de almirante e tinha acesso às forças ocultas do governo mundial. Agora ele tinha acesso a ainda mais informações graças a Shiryu. O governo mundial, além dos fuzileiros navais que controlam os mares, também comandam o exército terrestre e a Ciferpol. Ian e os outros ficaram surpresos. Então esse exército realmente existia. Afinal, a extensão da Headline era comparável em tamanho a qualquer um dos oceanos do mundo. Como o exército se compara aos fuzileiros navais? O governo mundial tem 3 ramos militares principais, os fuzileiros navais, o exército e a Ciferpol, espalhada pelo mundo. Kong comanda todos os 3 ramos. Em termos de força geral, os fuzileiros navais são superiores. Eles controlam os vastos mares, enquanto as operações do exército estão confinadas à Headline, explicou Dragon. Há mais de 20 anos, participei de um exercício de treinamento contra o exército ao lado de Garp, Sengoku e Zephyr. Borsalino e Kuzan também estavam lá. Acredito que vencemos no final.
No entanto, foi uma vitória muito conquistada. Borsalino e Kuzan, futuros almirantes, venceram por pouco? O exército possui seres tão poderosos? Intrigado, Yan se inclinou para a frente. Então, havia potências ocultas dentro do exército. Mais de 2 décadas atrás, os futuros almirantes, embora ainda não estivessem no auge, ainda lutavam para alcançar a vitória. Aqueles 2 gênios que enfrentaram Borsalino e Kuzan provavelmente já são almirantes do exército. O exército, assim como os fuzileiros navais, tem um almirante da frota e 3 almirantes. No entanto, isso é apenas a superfície. Não tenho certeza do que mais se esconde nas profundezas da Headline. Koshiro e Tashiji trocaram olhares sérios. As informações detalhadas reveladas por Dragon sobre o exército oculto do governo mundial, uma força rival da marinha, eram perturbadoras. Qual é a força estimada deles? Dragon respirou fundo e pronunciou uma única palavra. Milhões. Uma onda de choque percorreu a sala. A vasta Headline, excluindo Mary Geoise, é pontilhada por mais de 100 grandes cidades-estados, cada uma guarnecida por cerca de 10.000 soldados. Todos sob o comando do governo mundial, acrescentou Dragon. Koshiro e Tashiji ficaram atordoados, lutando para compreender a magnitude da força que Dragon havia descrito. Deve ser tecnologia de clonagem, disse Koshiro finalmente. Yan quebrou o silêncio, afirmando o óbvio. Dragon assentiu. De fato, clonagem. O governo mundial conduz inúmeros experimentos clandestinos. Essas 100 cidades-estado na Headline são essencialmente campos de treinamento para suas forças. Sua clonagem e experimentação humana são anteriores à Germa 66 em séculos, remontando a centenas de anos. Até mesmo a organização de Impel Down, embora ostensivamente com propósitos humanitários, serve a uma agenda mais sombria. Eles usam os prisioneiros para seus experimentos. O exército também tem sua própria versão do nível 6 de Impel Down, uma prisão aérea suspensa no alto. É conhecida por alguns como nível 7. Os prisioneiros ali mantidos são monstros, cada um com poder comparável ao de um Yonkou, capazes de sozinhos perturbar a ordem mundial. Tashiji ficou sem palavras com o queixo caído. Até então, ela desconhecia esses segredos obscuros. Sempre acreditara na justiça dos fuzileiros navais em aprisionar piratas por seus crimes. Mas comparada a ser submetida a terríveis experimentos humanos, talvez a morte fosse uma misericórdia. É só isso que você sabe? Não. Tem mais uma coisa, disse Dragon. Os experimentos humanos do governo mundial vêm acontecendo há séculos, mas seu progresso nas últimas décadas superou os avanços dos últimos 100 anos. Um verdadeiro monstro pode ter sido criado dentro do exército. É por causa do Vegapunk? Se Yan se lembrava corretamente, como havia sido quase completamente transformado em um pacifista. Restavam apenas suas memórias para serem apagadas. Era por isso que Yan queria agir rápido. Sim, confirmou Dragon. Vegapunk é um verdadeiro gênio, séculos à frente de seu tempo. Com os recursos ilimitados do governo mundial à sua disposição, sua tecnologia atingiu patamares inimagináveis. Os pacifistas são apenas o começo. Várias outras criações foram enviadas para a Headline, provavelmente já mobilizadas no exército. Ele é um homem perigoso. Talvez um dia a ciência supere a esgrima, a destreza física e até mesmo os poderes das Akuma no Mi. O mundo pode ser governado pela ciência. As palavras de Dragon lembraram Yan do mundo que ele havia deixado para trás, onde, 20 anos após a derrota de Kaguya, a tecnologia havia avançado rapidamente. Alguém chegou a empunhar uma metralhadora Gatling em batalha, uma visão que o chocou e divertiu ao mesmo tempo. Tecnologias de clonagem e modificação eram frequentemente domínio de cientistas malucos, um tema recorrente nos universos de One Piece e Bleach. A Grand Line, Water 7, Companhia Gala e Ladoka 1. Ua! O garoto de chapéu de palha gritou, assustando seus companheiros de tripulação. Minha recompensa subiu para 300 milhões. Por que não estamos na primeira página? Luffy, capitão dos piratas do chapéu de palha, fez beicinho. Você é um idiota? Nami, a navegadora de cabelo laranja, deu um tapa na cabeça de Luffy, quase o fazendo voar. É melhor ficarmos longe dos holofotes. Você quer ser perseguida por todos os caçadores de recompensas do mar? Precisamos ser discretos. Entendeu? Nami repreendeu. Bem dito, Nami Svan. Absolutamente brilhante, Nami Svan. Você entendeu, Luffy? Sanji, o cozinheiro apaixonado, interrompeu. Luffy, é perigoso se chamarmos muita atenção. Chopper, o médico tímido com uma recompensa de 50 belis, olhou para o jornal e acrescentou fracamente. Mas, está aí a Grand Line? Estas são as batalhas daqueles que estão no topo, comparados aos Yonkou. Almirantes e suas batalhas, ainda estamos tão atrás. Zoro, o espadachim e caçador de recompensas, murmurou em admiração. Mesmo sem testemunhar os eventos em primeira mão, as descrições no jornal o enchiam de uma sensação de impotência. Tal poder avassalador era desesperador. Se os encontrássemos, seríamos aniquilados em um instante, acrescentou Robin com um sorriso, trocando um olhar cúmplice com Zoro. Afinal, o homem chamado de Deus tinha conexões com os dois. Ele presenteara Zoro com uma espada e salvar a vida de Robin. Estariam eles finalmente prestes a conhecê-lo? Não, não, não diga isso. Não nos dê azar. Com certeza não vamos esbarrar neles. Com certeza. Discreto. Precisamos ser ainda mais discretos. Nami gritou de medo. Quartel-General da Marinha, Marineford. Garp. Cadê aquele velho idiota? Ele ainda não voltou, berrou o almirante da frota Sengoku. Senhor, o vice-almirante Garp está atualmente perseguindo os chapéus de palha, que causaram um incidente em Enies Lobby, relatou Brannion nervosamente. Os chapéus de palha. O olho de Sengoku se contraiu. O incidente do Lobby Enies, a destruição de uma das 3 principais instituições do governo mundial pelos chapéus de palha, foi notícia global.
Aquele maldito Garp está fingindo. Ele acha mesmo que pode capturar o próprio neto? Mande-o voltar aqui imediatamente, ordenou Sengoku, já prevendo a inevitável vanglória de Garp. Sim, senhor. Brandon saudou e saiu apressado. Pouco depois, Brandon voltou correndo com o rosto pálido. Almirante da frota Sengoku. E agora? Sengoku suspirou, esfregando as têmporas. Não havia um momento de paz. Acabamos de receber uma mensagem de Marshal de Tears, também conhecido como Barba Negra. Ele afirma ter capturado Porgas the Ace, comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, e está se oferecendo para entregá-lo a nós. Enquanto Brandon dava a notícia, um estalo alto ecoou do corredor lá fora. Uma figura ficou ali por um instante antes de se virar e ir embora, com as costas aparentemente sobrecarregadas pelo peso do mundo, envelhecido pelos anos em um instante. Vários dias atrasado. Maria Geoise, a Terra Santa, uma cidade de sonhos, também era um antro de desigualdade. No opulento palácio central de Mary Geoise, os 5 anciãos, os oficiais de mais alto escalão do governo mundial, estavam reunidos. Seus rostos estavam sombrios enquanto eles revisavam o último relatório do quartel-general da Marinha, exposto na mesa de cristal à sua frente. A atmosfera na sala do conselho estava pesada, carregada de tensão. A reviravolta repentina os deixará atordoados, sem saber como proceder. O que Barba Negra está tramando? Está tentando distrair Barba Branca, instigar um conflito e depois temer retaliação? Afinal, aquele velho tolo e íntegro preza a família acima de tudo. A traição dele é intrigante, mas com a perda de 2 imperadores, está aí a nossa chance de consolidar nosso controle sobre os mares. Talvez seja por isso que ele traiu Barba Branca. Os piratas serão eventualmente erradicados. Ele está apenas escolhendo lados logo no começo. De qualquer forma, está em uma situação vantajosa para todos nós. Temos 3 opções. Primeiro, liberte Ace. Segundo, execute Ace em segredo. Terceiro, execute Ace publicamente. O ancião loiro tomou um gole de chá, pousou a xícara e se levantou, com o rosto sério e determinado. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Acabamos de lidar com a rebelião de Zephyr e agora corremos o risco de incorrer na ira de Garp. Mas Ace é um pirata, independentemente de sua linhagem. Custe o que custar, devemos prosseguir. Espeça a ordem. Porgas the Ace será executado publicamente em Marineford. Os piratas não eram mais uma ameaça. Sua erradicação era inevitável. Os fuzileiros navais também acabariam perdendo sua utilidade. Traição e descarte eram ferramentas que eles usavam sem hesitação. Será que as coisas podem piorar? Droga! Outro ancião bateu com o punho na mesa, quebrando a superfície de cristal. Naquele momento, 5 anciões. Notícias terríveis. O mensageiro entrou correndo, com a voz cheia de pânico. O que foi? A testa do ancião loiro franziu. O mensageiro da marinha, com o rosto pálido e o suor escorrendo da testa, gaguejou. Relatório, senhores. No arquipélago de Sabaldi, um dragão celestial foi atacado. Os perpetradores são os piratas do Chapéu de Palha, liderados por Monk de Luffy, com os piratas do Coração, liderados por Trafalgar Law, e os piratas Kid, liderados por Eustace Kid como cúmplices. São todos supernovas com recompensas que excedem 100 milhões de belis. Os anciões quase engasgaram com o chá. Eles estavam lidando com a situação do Ace, e agora Luffy tinha atrapalhado ainda mais seus planos. Quais são os detalhes? O dragão celestial solicitou o envio imediato de navios de guerra da marinha e de um almirante para reprimir a revolta e prender os piratas infratores. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Mary Geoise, a Terra Santa. O almirante da frota Sengoku e o almirante Kizaru estavam em uma grande sala de conferências na sede do governo mundial, preparando-se para discutir estratégias para lidar com Barba Branca. Apesar da aparente vantagem da marinha, esta era uma guerra com potencial para atrair outro imperador, Shanks, o ruivo que tinha laços anteriores com Barba Branca. Nem mesmo 5 anciões podiam subestimar a situação. No entanto, antes que a reunião pudesse começar, chegaram notícias do arquipélago de Sabaldi. Aquele pirralho maldito de novo, causando problemas à torto e à direito. O incidente do Lobenis e agora isso. Essa família inteira só serve de problema. Sengoku resmungou, massageando as têmporas com um suspiro cansado. Ele estava realmente exausto. Na época em que trabalhava ao lado de Garp, ele estava constantemente limpando a bagunça que fazia. Agora, o filho de Garp, Dragon, liderava o exército revolucionário, adicionando mais uma camada de dores de cabeça. Relatos indicam que Luffy, o Chapéu de Palha, Eustace Kid e sua equipe, Trafalgar Law e sua equipe, além de outros 13 criminosos procurados, estavam envolvidos. 5 deles têm recompensas que excedem 100 milhões de belis. O principal culpado, é claro, é Luffy, o Chapéu de Palha, por agredir um nobre mundial. 3 dragões celestiais foram feitos reféns. Este é um incidente sem precedentes e flagrante. Sengoku respirou fundo para se recompor. Eles fizeram alguma exigência? Ainda não. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Kizaru, recostado em uma cadeira próxima, tomou um gole de chá antes de dizer lentamente, independentemente das circunstâncias. Não podemos ignorar um ataque a um nobre mundial, podemos, Sengoku? A situação envolvia Luffy, o que significava que envolvia Garp. Com os dragões celestiais também envolvidos, era um assunto delicado. Kizaru viu uma oportunidade de fazer um favor a Garp. Ele havia feito o mesmo na linha do tempo original. Poderia facilmente ter eliminado Luffy e sua tripulação várias vezes antes da chegada de Hyleg, mas havia deliberadamente protelado, permitindo que o Rei das Trevas interviesse. Kizaru. Sengoku olhou para Kizaru e balançou a cabeça em resignação. Kizaru, apesar de seu comportamento descontraído, era a escolha mais adequada para aquela situação. Uma abordagem despreocupada era exatamente o que era necessário. Muito bem.
Este é um assunto menor. O caso com Barba Branca tem precedência. Depois que Kizaru partiu, Sengoku respirou fundo e deixou o incidente de Sabaldi de lado por um momento. A situação com Ace era urgente. Esta batata quente não poderia ser mantida por muito tempo. Uma decisão precisava ser tomada, executar ou libertar. Prisão não era uma opção. Barba Branca, sem dúvida, lançaria uma tentativa de resgate. Após conversar com Aokiji, Akainu e os outros almirantes, Sengoku relatou o caso aos 5 anciões. A decisão final foi tomada: confrontar Barba Branca e executar Ace publicamente. Não se tratava de uma conspiração, era um desafio descarado. Barba Branca, com seu inabalável senso de lealdade, seria forçado a responder. Ele não abandonaria o filho. Arquipélago de Sabaldi. As consequências do ataque de Luffy ao dragão celestial mergulharam todo o arquipélago no caos. Olha, o almirante Kizaru está aqui. Alguém gritou, apontando para o mar. Uma figura com um casaco da marinha se aproximava, voando em uma bala de canhão com um ar quase ostentoso. Ao chegar à ilha, pousou graciosamente com os braços estendidos. Era o almirante Kizaru. Os fuzileiros reunidos ficaram em posição de sentido e fizeram uma saudação. Ouvi dizer que há 10 supernovas com recompensas de mais de 100 milhões de belis. As localizações delas foram confirmadas. Kizaru caminhou à frente, seu casaco de justiça de mangas amarelas esvoaçando ao vento. Ele se dirigiu aos fuzileiros navais que o saudavam com um ar lânguido. Sim, senhor. Há 10 indivíduos confirmados. Estamos identificando suas localizações. Um contra-almirante da marinha respondeu respeitosamente. A marinha estava no auge de seu poder, mas 10 piratas com recompensas superiores a 100 milhões de belis haviam se infiltrado no arquipélago. Luffy e sua tripulação eram uma coisa, mas os outros estavam se mostrando formidáveis. De fato, faltava um supernova, X-Drake. Ele havia se tornado pirata para ganhar notoriedade e, eventualmente, se juntar à tripulação de um Yonkou. Agora com 2 imperadores fora de cena graças a Ian, e Shanks astuto demais para ser pego de surpresa, Kizaru sacou um Dendemushi e brincou com ele. Não tenha pressa. Eles não vão escapar. Diga-me a localização do mais próximo. Sim, senhor. O contra-almirante prontamente repassou a informação recebida de um subordinado. Urouji, o monge louco, com uma recompensa de 108 milhões de belis, está enfrentando um pacifista logo à frente. Kizaru assentiu, sua figura cintilante antes de desaparecer em um clarão de luz. Ele reapareceu mais adiante na rua, caminhando casualmente em direção ao centro do caos. A rua movimentada ficou em silêncio. Civis e piratas olhavam com medo para o almirante que se aproximava. Isso é, almirante Kizaru. Correr. Num instante, a rua se esvaziou. Era impossível distinguir entre civis e piratas na multidão em fuga. Alguns, no entanto, permaneceram escondidos com as mãos trêmulas enquanto apontavam suas armas para Kizaru. Esse é o almirante Kizaru. Se eu conseguir derrotá-lo, serei famoso. Você está louco, sibilou seu companheiro. Esse é um dos melhores lutadores da marinha. Ele tentou intervir, mas era tarde demais. Seu companheiro disparou contra Kizaru. A bala passou zunindo pelo ar, mas, para espanto de todos, Kizaru nem se mexeu. A bala atingiu o chão sem causar danos. Ok. O atirador encarou, incrédulo. Seu companheiro se virou e fugiu sem olhar para trás, gritando: seu idiota! Você não pode simplesmente abater um fuzileiro naval de alto escalão desse jeito. Kizaru olhou para as figuras em fuga e num piscar de olhos, ambas estavam presas em uma parede próxima, com expressões de terror congeladas em seus rostos. Os piratas hoje em dia estão ficando mais ousados, não é? Refletiu Kizaru, olhando rapidamente para um telhado próximo. Scratchman Apple e sua tripulação o observavam das sombras. É mesmo o almirante Kizaru? A fruta brilho. Assustador, murmurou Apple, com o rosto tomado por uma curiosidade mórbida. As habilidades de Kizaru não eram segredo no mundo da pirataria. Qualquer um que se interessasse em saber mais sobre seus poderes poderia aprender. Ele é muito forte. Não conseguimos vê-lo se mexer, gaguejou um dos tripulantes de Apple, com o rosto pálido de medo. Vamos sair daqui, Capitão Apple. Estamos em perigo. Apple deu uma risadinha sombria. Tolo. Qual a graça de fugir? Isso nos faz parecer fracos. Ele havia atravessado metade da Grand Line. Fugir de um único almirante da marinha, mesmo um tão poderoso quanto Kizaru, era inaceitável. Ele precisava fazer uma declaração, deixar sua marca, antes de realizar uma fuga grandiosa. Um brilho de malícia brilhou nos olhos de Apple enquanto observava Kizaru. Kizaru estava ciente da presença de Apple, mas optou por ignorá-lo por enquanto. Ele ponderou: esses supernovas que conquistaram a primeira metade da Grand Line. Eles são mais imprudentes do que alguns dos piratas com recompensas maiores no Novo Mundo. Kizaru continuou seu passeio, dobrou uma esquina e deu de cara com outro grupo, os piratas Hawkins liderados por Basil Hawkins, com uma recompensa de 249 milhões de belis. Kizaru. Os piratas Hawkins empalideceram ao ver o almirante se aproximando. Capitão Hawkins, você deveria ir, gritou um deles. Almirante Kizaru. Hawkins encontrou o olhar de Kizaru com um brilho de resignação nos olhos. Não precisa entrar em pânico. O destino decretou que não podemos escapar. Essa surra é inevitável. Precisamos simplesmente suportar. O destino decretou, você disse. Kizaru riu baixinho. Bem então, você já ouviu falar que velocidade é poder? Já viu um chute na velocidade da luz? Antes que Hawkins pudesse reagir, Kizaru desapareceu, reaparecendo ao lado dele em um instante. Bum! O chão e os prédios ao redor explodiram em escombros. Kizaru, com uma indiferença quase tranquila, acrescentou: você deveria ter mais respeito pelos mais velhos. Detesto me esforçar tanto. Os piratas Hawkins ficaram horrorizados enquanto seu capitão era soterrado pelos escombros. Impressionante. Apple, observando de seu ponto de observação escondido, sentiu um arrepio de apreensão. Então engasgou de surpresa.
Hawkins emergiu dos escombros, transformado em um grotesco gigante de palha, com seus membros se debatendo descontroladamente. Ah, que habilidade interessante. Ele está ileso, murmurou Apo, com interesse despertado. Isso está ficando cada vez mais interessante. Almirante Kizaru, de fato. Hawkins, com os olhos fixos em Kizaru, suportou vários disparos de laser, com pequenas figuras de palha emergindo de seu corpo para absorver o dano. Como esperado, ele é formidável. Só preparei 10. Estou um pouco ansioso agora. Assim que Hawkins terminou de falar, uma figura atravessou uma parede próxima, caindo pesadamente no meio do confronto. Era Uroji, o monge louco, com seu corpo enorme adornado por um par de asas brancas. Os olhos de Uroji se arregalaram ao avistar Kizaru. Kizaru! Naquele momento, um pacifista, inspirado no antigo Shichibukai Bartolomeu Kuma, entrou em cena. Uroji, fazendo uma careta, levantou-se com dificuldade. Que sorte a minha! Um almirante na frente, um Shichibukai atrás. Não apenas Uroji, mas também Hawkins e Apo, olhavam apreensivos para o ciborgue Kuma. O ar crepitava de tensão. Kizaru finalmente falou com a voz calma, mas carregada de ameaça. Uroji, o monge louco, Basil Hawkins e escondidos ali, Scratchman e Apo, todos reunidos. Me poupa o trabalho de procurar. Esses novatos são bem problemáticos, não são? Suas palavras, embora ditas suavemente, causaram arrepios em seus corpos. Apo, assustado, emergiu de seu esconderijo com o rosto pálido. Como você me encontrou? Gaguejou. Kizaru olhou para ele, mas não respondeu. Apo pulou do telhado, juntando-se a Hawkins e Uroji. Juntos, eles pareceram ganhar um pouco de confiança. Uroji encarou Kizaru com um espírito de luta renovado, despertado pela presença de seus companheiros supernovas. Só saberemos se podemos vencer se tentarmos. Hawkins permaneceu em silêncio, com os olhos cheios de determinação. O ímpeto combinado dos 3 piratas pareceu se fundir, criando uma tensão palpável no ar. Apo, com o olhar cauteloso, assumiu uma postura de combate. Vamos ver do que você é feito, Almirante Kizaru. Outros, atraídos pela comoção, começaram a se reunir, observando a cena se desenrolar com a respiração suspensa. Uroji, Apo Hawkins e Bartolomeu Kuma. Que tipo de batalha será essa? Alguém sussurrou admirado. Capitão Uroji. Capitão Apo. Os membros dos piratas monges caídos e dos piratas do ar chegaram, com os rostos marcados pela preocupação. Até mesmo os piratas mais convencidos e confiantes sentiam uma sensação de desconforto. Afinal, este era o Almirante Kizaru, uma força da natureza. Vocês estão todos muito ansiosos, não é? Kizaru dirigiu-se aos 3 supernovas, erguendo a mão casualmente. À medida que suas palavras se dissipavam, ele apontou para o trio, e uma luz dourada ofuscante irrompeu. Uroji rugiu, erguendo sua arma para bloquear o ataque. Mas no momento em que sua arma fez contato com a luz, ela começou a se desintegrar, e as rachaduras se espalharam rapidamente por todo o seu comprimento. Rachadura! Rachadura! Uroji mal teve tempo de demonstrar surpresa antes que a luz perfurasse seu ombro, fazendo-o cair no chão. Apo, horrorizado, liberou todo o seu poder, enviando uma onda de vibrações súnicas em Kizaru. Mas o almirante desviou do ataque sem esforço, desferindo um chute rápido que lançou Apo em direção a um prédio próximo. Um único golpe e Apo estava caído. Você não entende nada de velocidade. Kizaru fez uma pausa, sacou um Dendemushi e contatou os fuzileiros navais na ilha. Moshi Moshi, aqui é Kizaru. Informe a localização dos piratas supernova restantes, excluindo Hawkins, Uroji e Apo. Os espectadores ficaram em silêncio, atônitos. Esperavam uma batalha prolongada, mas ela acabou num instante. Aqueles que nunca tinham testemunhado o poder de Kizaru sentiram um arrepio na espinha. 3 supernovas derrotadas num piscar de olhos. 3 supernovas derrotadas instantaneamente. Este é o poder do Almirante Kizaru, um dos mais fortes da marinha. Aterrorizante. Realmente, assustador. Capítulo 147. Em outro lugar, os piratas do Chapéu de Palha encontraram um pacifista. Usopp ficou boquiaberto com a máquina de guerra que se aproximava, seu queixo praticamente batendo no chão. Puta merda! O que Bartolomeu Kuma, um Shichibukai, está fazendo aqui? Zoro desembainhou as espadas. Se estiver no nosso caminho, a gente corta, certo? Certo. Luffy concordou, ativando segunda marcha e cerrando os punhos. Zoro agarrou o Vado Ichimonji com os dentes, erguendo as outras 2 espadas, o olhar fixo no pacifista e um brilho frio nos olhos. Estilo das 3 espadas. Técnica secreta. Caça ao tigre. Zumbir. Uma torrente de energia de espada irrompeu das lâminas de Zoro, atingindo o pacifista com um rugido estrondoso. Rachaduras surgiram em sua armadura, revelando um intrincado maquinário em seu interior. Um ciborgue. Os olhos de Frank brilharam e suas mãos se posicionaram na frente do corpo. Golpe de ventilação. Bum! O ataque de Frank seguiu de Zoro, atordoando o pacifista. Ele levantou a mão e disparou um raio laser contra os chapéus de palha. Essa foi por pouco. Zoro evitou por pouco o golpe, respirando fundo e retomando sua postura. Estilo 3 espadas. Cortador de demônios do Rei do Inferno. Svi. Zoro se dispersou, reaparecendo atrás do pacifista. Faíscas voaram quando 3 cortes profundos se abriram em seu corpo. Perna diabólica. A perna de Sanji pegou fogo com chamas intensas, fazendo o pacifista cambalear para trás. Frank e Usopp prosseguiram com ataques à distância, mirando nas rachaduras da armadura. O ataque combinado finalmente interrompeu os mecanismos internos do pacifista, paralisando-o completamente. Ufa! Seja lá o que for, foi duro. Luffy, Sanji e Brook, tendo finalmente derrubado a máquina de guerra, recuperaram o fôlego. Luffy desativou segunda marcha. A voz de Nami era grave. Luffy, com inimigos como esses aparecendo, um almirante pode chegar a qualquer momento. Como se tivesse sido avisado, Zoro, embainhando as espadas, balançou a cabeça. Não precisa. Ele já está aqui. Clarão.
Uma luz dourada brilhou e o almirante Kizaru apareceu, olhando para o pacifista destruído. Trabalho impressionante. Como esperado do neto de Garp, o herói derrubar um pacifista. Sabe, essas coisas custam tanto quanto um navio de guerra. Ele continuou com um tom de voz carregado de zombaria. Aquele incidente com Enies Lobby causou um rebuliço, colocou os velhos heróis numa situação difícil. Primeiro foi o Zephyr Sensei, e agora é a vez do Garp. O Zop tremeu ao ver Kizaru, e o rosto de Nami empalideceu. A expressão de Sanji endureceu, enquanto os olhos de Zoro ardiam com espírito de luta. Então este é um almirante da marinha? Frank avaliou Kizaru com um olhar crítico, enquanto Brook fingia um terror exagerado. Meus olhos estariam saltando das órbitas se eu tivesse. Robin assentiu e respirou fundo. Aquele é o almirante Kizaru, do quartel-general da marinha. Enquanto isso, em outra área aberta. Trafalgar Law, Eustace Kid, vocês reduziram o PX-4 a sucata. Tem ideia de quanto custa um pacifista? Sentomaru, o imponente capitão da unidade científica, empunhando seu enorme machado, ficou sozinho, confrontando Trafalgar Law e Eustace Kid. Após o incidente do dragão celestial, a unidade científica foi a primeira a responder, chegando com Sentomaru e os pacifistas antes mesmo de Kizaru. A voz de Sentomaru estava carregada de irritação. Como vou explicar isso para aquele Vegapunk Punk? Law e Kid, ambos com ferimentos leves, encararam Sentomaru. Suas tripulações também estavam abaladas, mas conseguiram se defender contra os pacifistas, graças aos seus esforços combinados. Quem é você? Kid perguntou friamente. Sentomaru franziu a testa. Você não vai conseguir nenhuma informação de mim. Eu sou Sentomaru, o discreto capitão da unidade científica, o melhor do mundo em guardar segredos. Law se dirigiu a Sentomaru com um tom sério. Então, capitão Sentomaru, se nos der licença, já tivemos problemas suficientes por um dia. Prefiro não encontrar um almirante agora. Um almirante? Sentomaru franziu a testa. Falando nisso, ele deve chegar em breve. Tudo bem, eu cuido de vocês dois primeiro. Ele balançou o machado em Kid, que respondeu com um bufo frio, erguendo a mão. Uma força magnética pulsou para fora, e o machado de Sentomaru foi repentinamente arrancado de sua mão, voando em direção à sua própria cabeça. O que? Sentomaru reagiu rapidamente, parando o machado a poucos centímetros do seu rosto com um grunhido de esforço. Ele o arremessou para longe. Controlando armas, a fruta magnética. Sentomaru olhou feio para Kid, mas ele não demonstrou medo e avançou. Kid acenou com as mãos, invocando um turbilhão de objetos metálicos que se fundiram em um braço enorme e irregular, que ele lançou contra Sentomaru. Sentomaru simplesmente empurrou para frente com as palmas das mãos. Ashigara Dokoi. Bum! O empurrão aparentemente sem esforço atingiu o braço de metal, e uma onda de choque rompeu, quebrando o membro improvisado. Law, observando a conversa, notou algo peculiar. Mais experiente e perspicaz, ele falou, aqui? Um pirata da primeira metade da Grand Line. Reconhece aqui? Sentomaru zombou, voltando sua atenção para Law, golpeando-o e então atacando sua tripulação. Sentomaru não era extremamente poderoso, mas seu domínio do Busushoku aqui lhe dava uma vantagem significativa sobre Kid e sua tripulação, fazendo-se dispersarem. Kid, vendo sua tripulação em dificuldades, sorriu ironicamente. Porque eu também posso usar. O quê? Sentomaru arregalou os olhos ao ver o braço direito de Kid coberto por uma camada de endurecimento negro. Ele foi arremessado para trás por um golpe poderoso. Era rudimentar, mas sem dúvida era aqui. Uma supernova usando aqui. Não é de se admirar que essa pessoa tenha te convidado para se tornar um Shichibukai. Devo tudo àquele demônio. Por causa dele, sou impelido a me tornar mais forte. Reuni informações sobre o novo mundo, até mesmo aprendendo aqui com um pirata que escapou de lá. Declarou Kid orgulhoso. Capitão Kid, você é incrível. Sua tripulação rugiu em aprovação. Embora soubessem que jamais conseguiriam superar aquele demônio, a determinação de Kid em se fortalecer havia fortalecido sua posição como um supernova de destaque. Muito bem, Eustacia. Law, vendo a abertura, criou uma grande e brilhante cúpula. Sala. Ele se juntou à briga, teletransportando-se para perto de um dos tripulantes de Kid e lançando um ataque surpresa contra Sentomaru. Com a intervenção de Law, o rumo da batalha mudou. A força de Sentomaru, embora formidável, não era avassaladora, e as habilidades de Op no Mid-Law provaram ser um contra-ataque significativo. Eles conseguiram repelir Sentomaru. Através do arquipélago de Sabaldi. Os fuzileiros navais perseguiam ativamente os piratas por todo o arquipélago. O combate mais intenso, no entanto, estava ocorrendo no Bosque 12. Foi ali que os piratas do Chapéu de Palha, os principais culpados pelo ataque do Dragão Celestial, foram encurralados. Entre eles e a fuga estavam Sentomaru, dois pacifistas e o almirante Kizaru. Zoro! Ele está em perigo. Luffy gritou alarmado quando Kizaru mirou em Zoro. Os Zop e Brook tentaram desesperadamente intervir, mas seus ataques não conseguiram sequer atingir o almirante. Contra um usuário de logia, ataques sem Haki eram inúteis. No último instante, Robin usou seus poderes de Ana no Mi para afastar Zoro do pé de Kizaru, mas antes que pudessem respirar aliviados, Kizaru, movendo-se a uma velocidade estonteante, reapareceu diante de Zoro, seu pé direito pisando no peito do espadachim, sua perna esquerda brilhando ameaçadoramente. Truques inteligentes não vão te salvar. É hora de acabar com isso. Kizaru zombou, erguendo a perna brilhante. No momento em que o desespero ameaçava consumi-los, uma figura interveio de repente, uma rajada de vento anunciando sua chegada. Hyleg, o Rei das Trevas, o lendário braço direito de Gold Roger, que eles haviam conhecido na casa de leilões, bloqueou o ataque de Kizaru, ganhando-lhes um tempo precioso. Mas a situação continuava crítica. Mesmo com Hyleg segurando o almirante, eles ainda enfrentavam dois pacifistas, e o cansaço estava cobrando seu preço. Suas chances de vitória eram mínimas. Os Zomp e Brook peguem o Zoro e fujam.
Todos concentrem-se em escapar. Não podemos vencer esta luta. Luffy, apesar da sua habitual imprudência, deu a ordem de recuar, reconhecendo a situação desesperadora em que se encontravam. Espere, peixe 1. Bartolomeu Kuma, o tirano, um dos 7 Shichibukais, finalmente fez sua aparição. Se você fosse viajar, para onde iria? Perguntou Kuma gentilmente, tirando as luvas brancas. Não havia tempo para reagir, nem para falar. Uma a uma, as patas de Kuma atacaram, fazendo os chapéus de palha voarem. Zoro desapareceu primeiro, o primeiro a ser removido do campo de batalha. Os gritos angustiados de Luffy ecoaram pelo ar. Já vi essa habilidade antes. Alguém foi lançado voando por ele e nunca mais foi visto. Nami tremeu, expressando a verdade aterrorizante. Estariam eles sendo obliterados ou algo mais estava acontecendo? O que ele fez com o Zoro? Para onde ele foi? Gritou Luffy, virando-se para Kizaru. Dizem que aqueles atingidos pelas patas de Kuma voam por 3 dias e 3 noites. Quanto ao seu destino, só Kuma sabe. Mas uma coisa é certa, eles não estão mais nesta ilha. Podem estar do outro lado do mundo. Kizaru explicou pacientemente, notando as ações incomuns de Kuma. Ele parecia estar incutindo desespero, mas suas ações sugeriam algo mais, salvação. Ele estava até mesmo oferecendo a eles uma oportunidade de treinamento de 2 anos, enviando-os para locais perfeitamente adequados ao seu crescimento individual. Enquanto falavam, Kuma continuou seu ataque. Um por um, os chapéus de palha desapareceram. Brook, Usopp, Sanji, Frank, que havia protegido Nami. Luffy, salve. Nami gritou desesperadamente antes de desaparecer. Rugido. Chopper, em sua monstruosa forma de ponto monstro, apesar de sua força aprimorada, foi espantado como uma mosca. As bolhas no céu estouraram uma a uma, como se refletissem as esperanças esvaídas dos chapéus de palha. Pare com isso! Pare com isso! Pare com isso! Pare com isso! Eu disse para parar. Os gritos desesperados de Luffy ecoaram pelo ar enquanto ele observava seus companheiros desaparecerem diante de seus olhos. O capitão do chapéu de palha, com o espírito à beira da ruptura, ativou segunda marcha e atacou Kuma, tentando desesperadamente proteger Robin, o último membro remanescente de sua tripulação. Mas contra Bear no Mi de Kuma, a Nikyu no Mi, todos foram iguais. Luffy foi facilmente derrotado, desaparecendo do campo de batalha. Sob o poder avassalador de Kuma, Luffy e Robin estavam à beira do colapso, seus corpos paralisados de medo, incapazes até mesmo de fugir. Eles só podiam assistir enquanto Kuma se aproximava de Robin. Adeus. Kuma ergueu a pata pronto para desferir o golpe final, mas sua mão congelou no meio do golpe. Seus instintos, aguçados por anos de batalha, gritavam perigo. Uma presença aterrorizante o atingiu, e até mesmo seu corpo ciborgue se enrijeceu. Ele olhou para baixo e viu sua pata, o instrumento de inúmeras derrotas e o destruidor de ilhas, presa firmemente no lugar por uma mão negra com garras. Uma figura vestida de branco, com uma máscara grotesca branca como osso cobrindo metade do rosto, desceu do céu. Seus penetrantes olhos esmeralda irradiando uma aura predatória. Uma onda avassaladora de poder tomou conta do campo de batalha. Enquanto os espectadores assistiam em silêncio e atordoamento, a figura pousou graciosamente com um olhar fixo em Kuma. A mente de Kizaru vacilou. Robin, prestes a sucumbir ao desespero sob a pressão combinada de Kizaru e Kuma, sentiu uma onda de alívio e esperança. Ela sabia que por mais terrível que fosse a situação, contanto que aquele homem estivesse presente, enquanto ele estivesse lá, tudo ficaria bem. Ele era o demônio de asas negras, o ser mais forte do mundo. Assim como os piratas do chapéu de palha, Yan era um farol de luz em sua vida sombria, aquele que a guiou até eles. Quanto ao primeiro sol, esse era o fuzileiro naval que, apesar de possuir o poder arrepiante do gelo, possuía um coração mais quente do que qualquer outro. Yan ajustou sua vestimenta virando-se para encarar Kuma, deixando Kizaru momentaneamente sem palavras. Pessoal, vocês poderiam me dar um momento? Ele se dirigiu ao tenso campo de batalha. Capítulo 148. Agora vamos limpar. Yan ajustou levemente sua vestimenta, virando-se para Bartolomeu Kuma. Sua missão termina aqui. Eu assumirei este campo de batalha. A voz de Yan era calma, e o rosto de Kuma permanecia inexpressivo. No entanto, uma tempestade o assolava. As palavras de Yan pareciam enigmáticas para qualquer outra pessoa, mas Kuma entendia seu verdadeiro significado. Como você sabia? Kuma perguntou suavemente após uma longa pausa. Eu ouvi seus pensamentos. Yan sorriu. A verdadeira lealdade de Kuma ainda era secreta, então não era sensato revelar seu encontro com Dragon. Embora Yan possuísse o poder de obliterar esta ilha, ele não era um assassino insensato. Será que esse homem possui um Haki de observação potente o suficiente para ler mentes? Kuma ficou surpreso. Ei, Kuma, o que está acontecendo? O que você está fazendo? E quem é esse cara? Berrou Sentomaru, o imponente capitão da unidade científica da marinha, trajando seu fundoshi vermelho. Tendo acabado de ser enganado por Kid e Law, permitindo sua fuga, ele ficou furioso ao ver Kuma e Yan aparentemente o ignorando. Sua raiva explodiu incontrolavelmente. Droga, isso é ridículo. Tudo bem, eu cuido disso sozinho. Rugiu Sentomaru, sacando seu enorme machado de 2 gumes. Com uma agilidade surpreendente para seu tamanho, ele saltou alto no ar, desferindo o machado em Yan com força brutal. Quando Lang do almirante Kizaru reagiu, já era tarde demais. Para trás, Sentomaru. Kizaru gritou com urgência. Os membros da unidade científica estavam tipicamente absortos em suas pesquisas. Poucos, além de Mary Geoise, conheciam a reputação formidável de Sentomaru. Ele era claramente uma exceção, como evidenciado por sua luta anterior contra o Supernova Kid. Sentomaru congelou ao ouvir o comando ríspido de Kizaru. No instante seguinte, um tremor percorreu seu corpo. Ele estava suspenso no ar.
Olhando para baixo, viu seu machado, imbuído de uma força tremenda, preso na mão vestida de preto de Yan. A lâmina afiada, reforçada com o poderoso Busushoku Aki, não conseguiu sequer arranhar a mão de Yan. O que, antes que Sentomaru pudesse terminar seu pensamento, suas pupilas se contraíram. Uma série de rachaduras se formaram em forma de teias de aranha na superfície de seu machado infundido com Aki, seguidas por um estilhaçamento explosivo. Bum, bum, bum. As explosões ecoaram quando Sentomaru, tendo atravessado inúmeros prédios, bateu no tronco de um enorme manguezal no Bosque 12. Sangue jorrou de sua boca, seu corpo ficou totalmente queimado. Mesmo assim, ele permaneceu consciente. Tendo recebido o ataque de Yan de frente, sua visão permaneceu nítida. Ele até tentou revidar. Ah, você ainda está de pé? Yan levantou uma sobrancelha, seu rosto impassível. Não seja ridículo. Minhas defesas são as mais fortes do mundo. Acha que pode me derrotar tão facilmente? Sentomaru rugiu, retomando sua posição de luta, preparando-se para liberar seu Busushoku Aki avançado Ryu. As duas últimas pessoas que me disseram isso foram Kaido e Big Mom. E agora os dois estão mortos. Yan sorriu, preparando-se para atacar novamente. Nesse momento, um clarão de luz dourada preencheu o ar. O almirante Kizaru, que estivera confrontando Hyleg, apareceu diante de Sentomaru, forçando-o a parar abruptamente. Velho, fique quieto, Sentomaru. Ele não é alguém com quem você possa lidar, ordenou Kizaru com severidade. Pela primeira vez, ele não estava sorrindo. Seu rosto, normalmente lascivo, estava marcado pela seriedade. Velho, quem é esse cara? Vendo a rara demonstração de seriedade de Kizaru, Sentomaru entendeu a gravidade da situação. Ex-vice-almirante da Marinha, atual Shichibukai, codinome Demônio Alado Negro. Yan. Kizaru respirou fundo, revelando a identidade de Yan. Os dois primeiros títulos surpreenderam Sentomaru, mas o último o deixou completamente perplexo. Tanto os vice-almirantes quanto os Shichibukais estavam sob a jurisdição do governo mundial. Mas havia exceções como Mihawk, que desobedecia ordens impunemente com uma força que rivalizava com a de um Yonkou. Seu amor pela batalha havia forjado conexões com muitas figuras poderosas, incluindo Shanks. Lutar contra Mihawk era como desafiar uma equipe inteira de Yonkou. Agora havia outro, o demônio de asas negras. Ninguém sabia sua verdadeira lealdade. Ele havia caçado inúmeros piratas, incluindo vários Shichibukais problemáticos, substituindo-os por indivíduos mais confiáveis. Suas conquistas foram suficientes para garantir sua promoção a almirante. Ele tinha boas relações com Sengoku Garp e até Momozaji, mas também fora visto conversando amigavelmente com Hyleg, Barba Branca e Shanks. E ele havia matado Kaido e Big Mom. Seus motivos eram um completo mistério. O quê? É ele? Isso é real? Por que ele está aqui? Os olhos de Sentomaru quase saltaram das órbitas. O governo mundial já estava elaborando estratégias contra aquele homem formidável. Eles não tolerariam que ninguém ultrapassasse seu controle. Ele tinha acabado de sair da unidade científica para capturar piratas e agora enfrentava isso? Oprimido, Sentomaru desabou, inconsciente. Sentiu-se incrivelmente azarado. Ele não apenas falhou em derrotar uma supernova, mas agora estava diante de um verdadeiro monstro. Preciso entender melhor o mundo e ficar mais forte, ele prometeu internamente. Demônio de asas negras. Bartolomeu Kuma encarou Yan, com um brilho indecifrável em seus olhos mecânicos. Ele havia sentido o poder extraordinário de Yan, mas não percebera que ele era o infame demônio de asas negras que recentemente abalou o mundo. Mesmo como companheiros Shichibukais, este era o primeiro encontro deles. Hyleg-san, você se importaria de cuidar desses dois jovens? As palavras de Kuma tiraram Hyleg de seus pensamentos. Ele lançou um olhar significativo para o almirante Kizaru. Robin, apesar de sua postura estoica habitual, sentiu uma onda de irritação. Quem você está chamando de jovens? Ela era mais de uma década mais velha que Yan. No entanto, considerando as recentes conquistas de Yan no Novo Mundo, onde derrotou 2 Yonkou, ela sabiamente permaneceu em silêncio. Ela também ainda se recuperava da incerteza em torno do destino de seus companheiros de tripulação. Eu cuido de Robin e Luffy. Hyleg respondeu sem hesitar. Kizaru, por outro lado, parecia relativamente ileso. Com um combatente mais jovem e poderoso disposto a assumir o comando, Hyleg estava mais do que feliz em se afastar. Yan-san, vou deixar os jovens comigo. Você pode lutar sem preocupações. Hyleg, segurando o desesperado Luffy, ficou ao lado de Robin, oferecendo-lhe segurança. No entanto, suas palavras tinham a intenção de incitar o conflito. Ele acreditava que ao resgatar as supernovas, Yan finalmente havia escolhido se opor ao governo mundial, tornando o confronto inevitável. Tudo bem. Yan assentiu calmamente, seu olhar fixo no almirante Kizaru. Almirante Kizaru, acredito que este seja o nosso primeiro encontro oficial. Tenho vontade de treinar com você desde que estávamos no quartel-general da Marinha. Mas mesmo depois de me tornar um Shichibukai, não tive a chance de trocar palavras com você, exceto com o almirante Aokiji e o vice-almirante Momozaji. Demônio alado negro. Pensar que alguém como você apareceria. Fiquei surpreso quando você se tornou um Shichibukai. Você poderia facilmente ter se tornado um almirante no quartel-general. Verdadeiramente assustador. Kizaru encarou Yan atentamente, plenamente consciente de seu poder formidável. Era um homem capaz de despedaçar um dragão com as próprias mãos, um verdadeiro monstro, embora nunca tivessem lutado. Ele também não havia lutado contra Barba Branca. Mas estava claro que Yan havia substituído Mihawk como o espadachim mais forte do mundo e Barba Branca como o homem mais forte do mundo. Tornar-se almirante e ser o cachorrinho de estimação do governo mundial? Não vamos falar sobre isso. Parece que ainda não lutei contra nenhum dos fuzileiros navais mais fortes, não é? O que?
Num piscar de olhos, Yan desapareceu. A 100 metros de distância, os olhos de Kizaru se arregalaram, e ele instintivamente se transformou em luz e recuou mais 100 metros. Um estrondo estrondoso ecoou pelo ar. O chão onde Kizaru estivera explodiu. Yan, segurando um enorme pedaço de entulho, arremessou-o contra Kizaru. O projétil atravessou inofensivamente a forma leve de Kizaru, cravando-se na terra atrás dele, enviando uma onda de choque que ondulava pelo chão. Aproveitando a distração, Yan apareceu diante de Kizaru em um clarão de luz, seu punho acertando o rosto do almirante, destruindo sua forma. No entanto, o ataque não causou dano algum. Kizaru, um usuário de Akuma no Mi do tipologia com o poder da luz, era imune a ataques físicos convencionais. Caramba! Kizaru já havia sido atacado antes, mas nunca daquela forma. Num momento, Yan falava calmamente e no outro lançava um ataque devastador. Era a primeira vez que ele encontrava um oponente tão abrupto e imprevisível. Ele nem teve tempo de reagir. Espera, ele reagiu, mas ainda assim parecia estranho. E mesmo que tivesse reagido a tempo não teria feito diferença. Aquilo era diferente. Uma luz dourada irrompeu, destruindo prédios e espalhando destroços em uma demonstração espetacular de poder. A comoção atraiu a atenção de todos os fuzileiros navais que acompanhavam Kizaru. Eles olharam atônitos para os dois combatentes. O que está acontecendo? Eles estão brigando? Aquele Yan, ele virou mesmo um pirata? Ele está lutando contra o almirante Kizaru. Vários fuzileiros navais engoliram em seco, testemunhando as explosões que ofuscavam até mesmo os disparos de canhão. Um deles perguntou hesitante: deveríamos ajudar o almirante Borsalino? Os outros fuzileiros o encararam como se ele fosse um idiota. Será que ele não conseguia ver a magnitude da destruição? Ir até lá não era assistência, era suicídio. Além disso, Kizaru era um almirante da marinha, o mais alto poder de combate da marinha. E aquele demônio de asas negras havia derrotado Kaido e Big Mom. Será que eles deveriam simplesmente jogar suas vidas fora? Sua velocidade é impressionante. Como esperado de um usuário da fruta brilho-brilho, observou Yan, sorrindo ironicamente enquanto Kizaru desviava do ataque. Afinal, sou um almirante. Não posso deixar você agir assim. Não seria bom para minha reputação. Então, os olhos de Kizaru se arregalaram. Embora seu tom permanecesse indiferente, seu olhar era sério. Kizaru lançou um raio laser em Yan. Um raio de luz ofuscante disparou em sua direção. Ao mesmo tempo, um raio verde vibrante irrompeu da mão de Yan. Zero entrou em confronto com Yasakani no Magatama. Os raios verde e dourado colidiram, liberando um clarão ofuscante. Todo o campo de batalha ficou em silêncio, com todos os olhares atraídos para o espetáculo deslumbrante. O cero de Yan e os lasers de Kizaru eram incrivelmente brilhantes e visualmente impressionantes. A colisão criou uma explosão de luz tão intensa que cativou momentaneamente todos no arquipélago. À medida que a luz se dissipava, o silêncio retornou. A expressão de Kizaru ficou séria. Ele abandonou seus ataques de laser à distância. Em vez disso, ele desapareceu e reapareceu instantaneamente diante de Yan, sua perna disparando para cima com uma velocidade impossível. Velocidade é poder. Você já levou um chute na velocidade da luz? Mesmo nessa situação tensa, Kizaru não conseguiu resistir às provocações brincalhonas, desferindo seus ataques com um tom casual, quase zombeteiro. Tendo previsto os movimentos de Yan com seu avançado aqui de observação, Kizaru desferiu seu chute devastador na velocidade da luz, mirando na cabeça de Yan. Ao ouvir a frase familiar, um sorriso surgiu nos lábios de Yan. Ele não se esquivou nem bloqueou. Simplesmente girou, respondendo ao ataque de Kizaru com um chute, sem nenhuma habilidade especial, apenas pura força física. Desça! Kizaru rugiu, liberando todo o poder de seu chute na velocidade da luz. No entanto, o ataque, capaz de destruir manguezais gigantes e até pequenas montanhas, não surtiu o efeito desejado. Yan o deteve abruptamente. Chute na velocidade da luz? Você está ficando velho, almirante. Não consegue nem romper minhas defesas. Yan sorriu. Seu erro, mesmo sem Bushuchoku aqui, era muito mais forte que o de Kaido ou de Big Mom. Ele repeliu o ataque de Kizaru sem esforço. O impacto da colisão fez o bosque 12 tremer, e o chão se estilhaçou por centenas de metros ao redor deles. A terra foi devastada, uma paisagem de crateras e fissuras. Capítulo 149. A batalha deslumbrante e caótica havia apenas começado. O almirante Kizaru, impulsionado para o céu, ajustou rapidamente sua posição, disparando 5 raios laser brilhantes em Yan, no chão. Crepitar, crepitar, um relâmpago brilhou. Yan, usando o sonido, desviou dos lasers, seu olhar fixo e frio em Kizaru pairando acima. Encontrando o olhar de Yan, Kizaru sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma premonição de perigo o invadindo. Sem hesitar, iniciou sua transformação em Pica-Pica no Mi, com a intenção de se mudar para outra ilha de Mangue e se distanciar um pouco. Entretanto, antes que ele pudesse completar sua mudança elemental, Yan estava atrás dele, com uma velocidade que ultrapassava até mesmo a da luz. A velocidade combinada de sonido e o aprimoramento parcial de relâmpago de seu modelo de Akuma no Mi superaram até mesmo os movimentos de Kizaru na velocidade da luz. Afinal, os relâmpagos viajavam naturalmente à velocidade da luz. Ama no Murakumo. Kizaru rapidamente formou uma lâmina de luz solidificada, seu Haki de observação guiando seu ataque enquanto ele empurrava a espada brilhante em direção a Yan. Clang! Um som metálico e agudo ecoou pelo ar, e os olhos de Kizaru se arregalaram em descrença.
Choque e espanto estamparam seu rosto. Ele havia atravessado os mares por décadas, enfrentando inúmeros inimigos, mas nunca havia encontrado nada parecido. Sua ama no Murakumo, forjada com o poder da fruta brilho-brilho e reforçada com Busushoku Aki, ostentava a dureza do aço e a afiação de uma navalha. Ela podia facilmente cortar carne e osso, cortando qualquer coisa que não tivesse a proteção de Aki. No entanto, Yan a bloqueou com sua Zanpakuto, não apenas interrompendo o ataque, mas também, impossivelmente, cortando sua preciosa lâmina de luz. Relembrando o confronto de Yan com Shanks ruivos meses antes, quando suas espadas se chocaram e cortaram o céu sobre o novo mundo, um suor frio percorreu a pele de Kizaru. Seus cabelos se arrepiaram e, sem pensar duas vezes, ele arremessou a metade restante de ama no Murakumo em Yan, depois se transformou em luz e recuou. No entanto, mais uma vez, Yan o atacou. Droga! Não me subestime. Estou falando sério agora. Num piscar de olhos, Kizaru se transformou em um raio de luz, alçando voo rumo ao céu. Ele posicionou as mãos à sua frente em um gesto peculiar. Zumbir. Uma luz dourada brilhante convergiu, formando um sol em miniatura no céu. Imediatamente depois, incontáveis raios de luz dourada choveram, uma barragem implacável de disparos de laser. Yasakani no Magatama. Finalmente decidiu levar isso a sério, não é? Yan observou calmamente a chuva dourada que caía. Mesmo diante do ataque devastador de Kizaru, ele se manteve firme, sem fazer nenhuma tentativa de se defender. Bum, bum, bum. A energia da espada dourada e os lasers de Kizaru colidiram, criando uma cadeia de explosões que pintaram o céu com fogo e luz, uma cena de proporções apocalípticas. No mundo de One Piece, Aki era primordial, especialmente Busushoku Aki, que concedia a habilidade de tocar usuários de logia em suas formas elementais. Para aqueles que não dominavam o Aki, os usuários de logia eram oponentes incrivelmente formidáveis. No entanto, não eram invencíveis. Além das fraquezas elementais, da pedra do mar e da água do mar, havia outra maneira de combatê-las: ataques elementais. Colocando forças naturais umas contra as outras, tornou-se uma competição de poder elemental bruto. Coincidentemente, Yan possuía acesso a mais de uma dúzia de habilidades de Akuma no Mi através de seu sistema de modelo, incluindo neve, areia, calor e relâmpagos. Todas forças elementais. Yan cerrou lentamente o punho direito. Acima, nuvens escuras de tempestade se formavam, o ar crepitando com eletricidade. Um relâmpago dourado ofuscante brilhou, e um temível Kirin, uma besta trovejante mítica, materializou-se, descendo sobre Kizaru com uma velocidade assustadora. O rosto do almirante empalideceu de terror. Uma explosão ensurdecedora abalou o arquipélago de Sabaldi, enviando ondas de choque pelo ar e fazendo o próprio chão tremer. As pessoas gritaram de terror enquanto uma luz ofuscante e um trovão ensurdecedor enchiam o céu, o choque de dois ataques derradeiros. O arquipélago de Sabaldi, composto por 79 enormes manguezais e Arukiman, sofria um ataque sem precedentes. A terra e o céu tremiam, a própria atmosfera se fragmentava e se transformava. Uma luz dourada ofuscante mais brilhante que o sol, entrelaçada com raios destrutivos, torna impossível para aqueles abaixo verem. Por todo o arquipélago, enormes árvores de mangue se estilhaçaram e desabaram sob o bombardeio implacável, um cenário de devastação total. Correr! Monstros estão atacando a ilha. Não podemos ficar aqui. Vamos todos morrer. O pânico tomou conta de todo o arquipélago. Inúmeros navios partiam de vários portos, fugindo desesperadamente em direção ao mar aberto. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou acima do Bosque 24, enviando uma onda de terror pela área. Capitão Bonney, por que você ainda está comendo? O céu está caindo. Um pirata grande e corpulento de macacão gritou aterrorizado. Ainda não caiu, né? No segundo andar de um restaurante, Gevelry Bonney, uma supernova com uma recompensa superior a 100 milhões de belis, continuou devorando sua pizza. Aparentemente alheia ao caos que se desenrolava lá fora. Ao ver a atitude indiferente do seu capitão, o pirata de macacão ficou cada vez mais frenético. Ha. Relaxa. Se não podemos escapar, pelo menos podemos aproveitar uma boa refeição antes de morrer. Bonney riu, sua calma aparente traída pelo tremor em seus olhos. Dois monstros. Um é um almirante da marinha, e o outro, se não é Hyleg, então quem é? Enquanto Bonney ponderava, o pirata corpulento a pegou no colo e correu, ignorando sua resistência. Que raio é esse raio? O almirante Kizaru não tem a fruta brilho-brilho? Por que ele está usando eletricidade? Os membros dos piratas crianças gritaram em alarme. Isso é ruim, isso é ruim. É assustador mesmo desta distância. Se formos pegos no fogo cruzado, estamos mortos. Beppo, o navegador dos piratas do coração, andava de um lado para o outro nervosamente. Não sei o que está acontecendo, mas definitivamente não é o almirante Kizaru. Outro jogador desconhecido entrou em campo? Trafalgar Law afirmou com certeza. Caramba! Capone Bege bateu o punho no chão, frustrado. Primeiro foi Hyleg, depois Bartolomeu Kuma, agora almirante Kizaru e aquele raio. Quantos monstros vão aparecer hoje? É tudo por causa dos chapéus de palha. Enquanto isso, no Grove 13, adjacente ao Grove 12, uma figura solitária estava do lado de fora de um pequeno bar isolado, com a testa franzida de preocupação. Esse raio não pertence ao Kizaru. Quem é? Será que o Luffy e os outros são? Não, a Hyleg está com eles. Eles vão ficar bem. Shaq murmurou para si mesma com a voz cheia de preocupação. No campo de batalha do Bosque 72, Hyleg, que protegia Robin e Luffy, estremeceu de repente. A ilha abaixo deles havia desaparecido, substituída por uma vasta extensão de água do mar. A batalha havia terminado e as auras aterrorizantes se dissiparam. As violentas ondas de choque diminuíram, o céu clareou, como se nada tivesse acontecido. No entanto, do alto, acima das nuvens, uma visão chocante teria se revelado. O arquipélago de Sabaldi, outrora uma extensão exuberante de 79 manguezais, estava agora crivado de crateras e detritos.
O Bosque 1, onde ficava a casa de leilões de seres humanos, o Bosque 8, onde os traficantes de pessoas se reuniam, juntamente com os Bosques 2 e 3. As áreas mais caóticas e sem lei de Sabald foram completamente arrasados, apagados do mapa. Em outros lugares, incontáveis partículas douradas se fundiram, reformando o almirante Kizaru. Ele encarou a enorme cratera no oceano, com as pálpebras tremendo. Antes que pudesse reagir, Yan à sua frente desapareceu, deixando para trás apenas uma imagem residual. O que? Os olhos de Kizaru se arregalaram em alarme. Seu aqui de observação brilhou, alertando-o do perigo, mas era tarde demais. Um flash de luz azul e branca, e uma voz familiar sussurrou em seu ouvido, cheia de diversão. Velocidade é poder, dizem. Então, você já foi cortado pela velocidade da luz? Silêncio. Era como se o próprio mundo tivesse sido partido em dois, com o céu e a terra subitamente desalinhados. O corpo de Kizaru, dividido ao meio pela cintura, estava separado pela paisagem desconexa. Sem emitir nenhum som, Yan reapareceu atrás de Kizaru, que o encarou em choque e descrença. A realidade distorcida cintilou e voltou ao normal, como se tudo tivesse sido uma ilusão. Mas o corpo de Kizaru permaneceu dividido, cortado em dois. Ambas as metades de seu corpo caíram em direção ao chão, e então se dissolveram em uma luz dourada, piscando e reaparecendo a alguma distância. Isto é, Kizaru, recuperado e aparentemente ileso, exibia uma expressão de horror desmascarado. Desde que adquirira a fruta brilho-brilho, esta era a primeira vez que ele era atingido por um ataque ao qual nem conseguia reagir. Era simplesmente inconcebível. A Goru-Goru no Mi, possuindo a velocidade da luz, juntamente com a intensidade ardente do magma e a paralisia arrepiante do gelo, estava no auge dos poderes de logia. No entanto, Yan, empunhando apenas uma fração do elemento relâmpago da Goru-Goru no Mi, demonstrou um poder que rivalizava, se não superava, o seu. Foi uma reviravolta completa em sua compreensão. Se ele se lembrava corretamente, Yan também tinha acesso à areia, neve e vento? Isso era injusto. Elementalização, realmente um poder fascinante. Parece que apenas Bushuchoku aqui elementos opostos, ou talvez, ataques baseados na alma podem realmente ferir um usuário de logia. Observando a forma ilesa de Kizaru, Yan ponderou, seu olhar fixo no almirante. Kizaru, não mais com a mesma indiferença de sempre, estava visivelmente abalado, com uma camada de suor na testa. Embora o ataque de Yan não tivesse causado nenhum dano duradouro, ele o assustou profundamente. Ele só se permitiu ser atingido por oponentes mais fracos, brincando com eles por diversão. Contra alguém como Yan, ou qualquer usuário de aqui no Novo Mundo, ele jamais se permitiria ser atingido intencionalmente. Ele não tinha a intenção de ser atingido naquele momento, mas aconteceu. Sua velocidade e aqui de observação foram completamente inúteis. Isso foi realmente assustador. Se Yan tivesse imbuído aquele ataque com Bushuchoku aqui, ele teria sido cortado em dois e morto instantaneamente. Vamos brincar de novo algum dia. Em pé no topo de um manguezal gigante, Yan sorriu e acenou em despedida para a luz dourada que se afastava. Eles se encontrariam novamente em breve, na guerra iminente. Droga, não vai ter próxima vez. Kizaru rugiu de frustração. Apesar de ter saído relativamente ileso, ele sentiu uma fraqueza sem precedentes percorrendo seu corpo. Desde que adquirira a aparentemente invencível fruta brilho-brilho, ele nunca se sentirá tão esgotado, com seu poder completamente esgotado. Se pudesse, nunca mais enfrentaria Yan. Em algum lugar do arquipélago de Sabald, Kizaru desabou sobre um banco de nuvens espessas, exausto. Pegou um Dendemushi e descou. Momentos depois, a ligação foi completada. Borsalino, o que aconteceu? Eu te enviei para prender um criminoso que atacou um dragão celestial, não para demolir o arquipélago de Sabald. Rugiu a voz de Sengoku do outro lado da linha. Não consegui evitar, Sengoku-san. Houve uma complicação, imprevista. Se eu não tivesse escapado, teria sido um mártir da justiça. Kizaru choramingou, fingindo angústia. Borsalino, que complicação? Perguntou Sengoku. Kizaru respondeu. O demônio alado negro, aquele monstro, ele está aqui em Sabald. O que? Os olhos de Sengoku se arregalaram em choque. Sengoku-san, estou me sentindo um pouco indisposto. Solicito uma licença remunerada, por um mês, não um ano, implorou Kizaru, na esperança de evitar a iminente guerra com Barba Branca. Eles sempre poderiam enviar Garp em seu lugar. Nem pense nisso. Estamos à beira de uma guerra com o Barba Branca. Fique aí que eu mando reforços. Nesse caso, deveríamos emitir uma intimação compulsória para ele? Ele também é um Shishibukai. Se ele concordar, ele pode lidar com o Barba Branca sozinho, e não precisaremos levantar um dedo, ofereceu Kizaru, sugerindo ideias cada vez mais ridículas. Você acha que isso é possível? Se ele quisesse atacar o Barba Branca, não teria se unido a ele para derrotar Kaido e a Big Mom. A ordem superior é evitar lutar com ele. Se o irritarmos, ele poderia unir forças com Barba Branca. O governo mundial não seria destruído, mas seria enfraquecido. Não seria conveniente? Não teríamos mais que ouvir aqueles idiotas e poderíamos. Calha a boca, Borsalino. Capítulo 150. Não muito longe da ilha, um navio de guerra da marinha estava ancorado. Fuzileiros navais se alinhavam na costa e lotavam o convés do navio, todos os olhos fixos no campo de batalha distante. À medida que os rugidos e as explosões diminuíam, eles engoliram em seco e trocaram olhares inquietos. Finalmente acabou. Se isso tivesse durado muito mais tempo, todo o arquipélago de Sabald teria sido destruído. Até o contra-almirante da marinha no navio de guerra exibia uma expressão de admiração.
Como esperado de um almirante da marinha, um dos lutadores mais fortes do mundo. Eles presumiram que as supernovas, tendo provocado o almirante Kizaru a agir pessoalmente, provavelmente estavam mortas ou gravemente feridas. De qualquer forma, era seu dever resgatá-las. Não podiam esperar que um almirante as carregasse de volta. Depressa, vamos até lá. O contra-almirante gritou ordens e um esquadrão de fuzileiros navais se preparou para correr em direção ao campo de batalha. No entanto, antes que pudessem se mover, um clarão de luz os deteve. Após várias piscadas rápidas, Kizaru, acompanhado por Sentomaru, apareceu diante deles. Almirante Borsalino. O contra-almirante e os outros fuzileiros não demonstraram surpresa. Ou melhor, afastaram os últimos resquícios de dúvida em seus corações, pensando consigo mesmos, como esperado de novatos que nem sequer entraram no novo mundo. Eles foram resolvidos tão rapidamente. Você voltou, almirante. Como estão os criminosos? Eles estão mortos? Vamos limpar a bagunça. O contra-almirante saudou Kizaru respeitosamente. Diante dessa pergunta, uma expressão estranha passou pelo rosto de Kizaru. Não precisa ir, disse Kizaru, reprimindo sua frustração e balançando a cabeça desamparadamente. Entendo. Você foi bem meticuloso, almirante. Até usando Yazakani no Magatama. Não sobrou nenhum vestígio, hein? A voz do contra-almirante estava cheia de admiração. Kizaru quase engasgou com a própria saliva. Não sobrou nenhum vestígio, uma ova, pensou ele, sentindo uma onda de irritação. Ele não conseguia explicar exatamente a verdade. Conseguiria admitir que não só não conseguiu derrotar Yan, como também estava no lado perdedor, sem esperança de vitória. Se pronunciasse tais palavras, perderia toda a credibilidade. Enquanto isso, o contra-almirante, interpretando mal a expressão de Kizaru, presumiu que ele havia destruído as supernovas tão completamente que nada restara. Com um tom sincero, ele disse: embora você possa ter exagerado um pouco, eles eram piratas vis. Executá-los na hora é justificável. Além disso, você nos poupou muito trabalho. Com isso, o contra-almirante fez um sinal para os outros fuzileiros navais, preparando-se para retornar ao navio. Ao enfrentar Yan, Kizaru realmente se mostrou cauteloso. Mesmo Akainu, Aokiji, Sengoku Barba Branca, Garp ou Shanks representavam pouca ameaça a ele. No entanto, Yan era um enigma, com suas lealdades desconhecidas. Essa incerteza enervava Kizaru. Ele não fazia ideia se os ataques de Yan eram imbuídos de Aki. Não havia como prever se esse indivíduo imprevisível e propenso à violência desferiria outro ataque devastador, enviando-o para uma morte prematura. Ele ainda não estava pronto para morrer. Diante de alguém que poderia ameaçar sua vida, um oponente perigoso e imprevisível, Kizaru era naturalmente cauteloso. No entanto, sua expressão perpetuamente lasciva e seus maneirismos arraigados não revelavam sua turbulência interior. O contra-almirante congelou, encarando Kizaru com uma mistura de choque e descrença. Chegou a esfregar os olhos, imaginando se estaria vendo coisas. Seria isso? Cautela? Kizaru sempre foi indiferente, mesmo com o almirante da frota. Com a fruta brilho-brilho, ele era praticamente intocável. Mesmo que não conseguisse vencer uma luta, ninguém poderia ameaçá-lo. Mas, naquele momento, ele havia detectado claramente um toque de cautela no comportamento de Kizaru. Ele, um contra-almirante, não era tolo. Estacionado no quartel-general da Marinha, interagia com vice-almirantes e almirantes diariamente. Ler nas entrelinhas era uma habilidade necessária. Isso deixou o contra-almirante profundamente desconfiado, e um pensamento assustador se formou em sua mente, um pensamento que ele não ousava alimentar. Poderia ser que o almirante Kizaru agora há pouco. O pensamento era tão assustador que ele engoliu em seco e o engoliu. Almirante Borsalino, começou ele, como eu não sabia quanto tempo isso levaria, trouxe um chá excelente do quartel-general. Pode não se comparar ao que é servido no governo mundial, mas é o melhor do mundo. Enquanto isso, Kizaru refletia sobre sua conversa com Sengoku. Quase ninguém na marinha tinha afeição pelos dragões celestiais. Eles os tratavam como seus cães de guarda pessoais. Quem teria afeição por tais pessoas? Se não fosse pelo poder avassalador do governo mundial, a marinha teria sido a primeira a se rebelar. Mas mesmo que unissem forças com Barba Branca, isso não mudaria o resultado. O governo mundial possuía o dobro de sua força e o poder assustador das armas ancestrais. Somente unindo todas as forças do mar eles teriam alguma chance. Rayleigh elogiou Yan. Ele havia testemunhado toda a batalha entre Yan e Kizaru. Viu claramente como Kizaru, um almirante poderoso o suficiente para suprimi-lo, foi forçado a fugir em pânico diante da perseguição implacável de Yan. Não foi uma batalha entre iguais. Era mais como um gato brincando com um rato. O jovem à sua frente estava ainda mais forte. Da última vez que se encontraram, Yan possuía a força de um Shichibukai. Agora ele era uma força que abalava o governo mundial. Vamos! Após uma breve conversa com Rayleigh, Yan liderou o caminho em direção ao Bosque 13. Rayleigh, seguida por um Luffy aflito, rapidamente a alcançou. Logo, os quatro retornaram ao Shaki Bar. Rayleigh guiou um Luffy desanimado para dentro e o fez sentar. Luffy, o que houve? O que aconteceu? Onde estão seus companheiros de tripulação? Ao ver o normalmente alegre e otimista Luffy em tal estado, Shaki cobriu a boca, preocupada. Rayleigh não se conteve, relatando os eventos que ocorreram no Bosque 12, incluindo a chegada de Bartolomeu Kuma e a separação dos piratas do Chapéu de Palha. Depois de ouvir a história de Rayleigh, Shaki permaneceu em silêncio por um longo momento, então abraçou Luffy e Robin com um abraço reconfortante. No entanto, Luffy. Rayleigh mudou repentinamente de tom, seu rosto ficando sério. Velho. Luffy, atordoado, virou a cabeça levemente. Não posso garantir, mas seus companheiros de tripulação provavelmente ainda estão vivos. Rayleigh falou com convicção. Rayleigh, o que você quer dizer? Shaki perguntou.
Antes da chegada do Ian, nem eu teria conseguido impedir sua captura, Luffy. Mas aí o Bartolomeu Kuma apareceu. Ele mandou cada um de vocês pelos ares com a habilidade da Akuma no Mi. Não foi uma tentativa de matá-los, mas de mandá-los para longe da ilha onde um almirante estava presente. Ele disse que estava agindo sob ordens de alguém. A essa altura, você já deve ter entendido. Hyleg fez uma pausa e tomou um gole de sua bebida. O Shichibukai Kuma não estava lá para nos capturar, mas para nos salvar? Os olhos de Robin se arregalaram em choque. É provável que sim. Kuma mencionou suas intenções durante minha luta com Kizaru. Hyleg confirmou, assentindo. Mas por quê? Por que o Shichibukai Kuma arriscaria perder seu título para salvar Luffy e sua tripulação? Shaq fez a pergunta crucial. Hyleg franziu a testa e balançou a cabeça silenciosamente. Um momento depois, a resposta foi revelada. Foi Ian quem falou. Porque Kuma é um revolucionário. Ian tomou um gole de sua bebida, com um sorriso maroto nos lábios. Robin, Hyleg, Shaq, todos os olhos estavam fixos em Ian. Um revolucionário? Como você sabe, Ian? A voz de Hyleg estava cheia de dúvida. Será que, antes que Ian pudesse explicar melhor, Robin engasgou, arregalando os olhos como se tivesse compreendido. Hyleg e Shaq, o especialista em inteligência, também pareceram entender a implicação. Há mais de um mês, o incidente do lobby de Enies ocorreu, seguido logo por um evento aparentemente menor que deveria ter abalado o mundo, a revelação dos laços familiares de Dragon. Ao tentar capturar seu neto, Luffy, em Water 7, Garp acidentalmente deixou escapar que Dragon, o líder do exército revolucionário, era seu filho e pai de Luffy. Enquanto o quartel-general da marinha tentava esconder a notícia, Shaq, com sua vasta rede de inteligência, descobriu a verdade. Luffy era filho do líder revolucionário. Kuma era um revolucionário. Ligando os pontos, seus motivos ficaram claros. Shaq, o que está acontecendo? Conte-nos. Hyleg insistiu, impaciente. Shaq não hesitou, explicando a situação sucintamente. Luffy é filho do líder do exército revolucionário. Os olhos de Hyleg se arregalaram em compreensão. Então é isso. Então lá em Thriller Bark, Kuma não estava realmente tentando machucar o Luffy. Qualquer outro teria sido mandado direto para Impel Down. Robin assentiu, confirmando suas deduções. Ao anoitecer, uma expressão de imenso alívio e alegria se espalhou pelo seu rosto. Luffy, está tudo bem. Nami e Zoro, eles estão todos seguros. Kuma simplesmente os enviou para locais diferentes. Robin e Shaq ofereceram palavras de conforto. Sério? Nami, Zoro, Sanji e Usopp, estão todos bem? Luffy mordeu o lábio lutando contra as lágrimas com o coração transbordando de alegria. Claro, a senhorita Shaq, Hyleg e o Sr. Ian disseram isso. Deve ser verdade. Robin assentiu, tranquilizando-a. Calma, calma, Luffy. Enquanto eles estiverem vivos, há esperança. Você precisa descansar agora. Precisa ser forte para encontrar seus companheiros de tripulação. Shaq ofereceu palavras gentis de conforto. Em Logeton acrescentou Ian, você realmente encontrou seu pai. Aquela rajada de vento era a habilidade dele. Foi ele quem soprou a fumaça do Somer. E toda essa situação foi orquestrada pelo seu pai. Ele queria que você vivenciasse as duras realidades da Grand Line. Para temperar seus espíritos e enviar sua tripulação para ilhas diferentes, onde eles encontrarão pessoas diferentes e treinarão individualmente. Ian lançou outra bomba, chamando a atenção de todos mais uma vez. Não se preocupe, eu conheci seu pai. Ele me contou sobre os planos que tem para você. Tanto ele quanto seu avô estão muito orgulhosos de você. Ian relatou seu encontro com Dragon na Vila Foosha, deixando Luffy atordoado. Ele não percebeu que Zoro, o primeiro tripulante que conheceu, era da mesma vila, praticamente um vizinho. Hyleg e Shaq também ficaram surpresos. Não só o pai de Luffy era o líder do exército revolucionário, como o professor de Zoro era um espadachim comparável a Mihawk. Inicialmente ele pensou que fosse uma história de azarões chegando ao topo, mas acabou se revelando um grupo de indivíduos privilegiados em uma aventura mundial. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.